Olá, boa noite a todos. O pessoal está chegando. Olá, muito obrigado, pessoal que está entrando. Eu- Estamos só com um probleminha técnico. A gente já tem uma apresentação da Gisele, mas eu acho que eu vou apresentar. Eu vou aproveitar e apresentar aqui. Ela, por enquanto, não entrou. E já, daqui a pouco, já entro aqui com a doutora Maria Villarraza. Vocês vão conhecê-la, uma simpatia de pessoa, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela. Eu vou, só um minutinho, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho, uma parceria que nós temos aqui, uma parceria que fizemos. Eu acho que é algo bem interessante e entendemos começar aqui falando antes da doutora Maria falar. Eu vou falar sobre uma nova ortodontia, né? A gente vê, minha experiência aí de 2002, né? Imagina, há 22 anos trabalhando no mundo dos alinhadores e para mim, hoje eu vejo um montão de gente falando de alinhadores, o mundo digital, é muito gratificante, muito bom, legal entender como evoluiu isso, né? Como evoluiu de forma significante. E o que eu vejo também é uma preocupação da ortodontia como um todo, ela evoluir, não a ortodontia, mas a odontologia como um todo. E a gente começa a verificar isso nos congressos, nos eventos, o jeito que está acontecendo as coisas. E existe uma nova ortodontia por aí, sim, eu acredito que existe uma nova ortodontia. E essa nova ortodontia, quem está encabeçando, né? É, hum, são vários doutores, né? Os doutores encabeçam essa linha aí, junto com empresas, junto com pacientes. Então, a gente entende que está acontecendo muita coisa. E a gente montou, nós da Angel Liner, somos um dos patrocinadores principais do Orto SPO de agora, de 2024. É o 23º Congresso. Então vai ser em outubro e a gente tomou a decisão de fazer, vamos dizer, o lançamento oficial da Índio. Para lançamento oficial, a gente precisa do quê? Precisamos de informação, e aí entram palestrantes internacionais que nós vamos ter. E a grade como um todo do Congresso é interessante. Olha aqui o conceito, né? Quando desenha um congresso, né? O desenho do congresso tem abordagem científica inovativa e integrativa. Muitas vezes, quando a gente falava em congresso ou pensava em congresso, o foco, a obrigatoriedade era o científico. Obviamente, o científico é importante, mas não só ele, né? Eu acho que o inovativo hoje, abrir a mente, antes ficava muito preso no científico e você é engessado. E aquele que ficar preso no científico vai perder terreno, não tem jeito. Então, esse conceito de inovativo, integrativo associado ao científico, eu acho que cai muito bem na realidade do digital que a gente vive hoje, tá? É, então, é um evento de 3 dias, tem mais de 60 empresas, 150 speakers e 200 atividades inéditas. Hoje tem mais de 2.500 inscritos, né? A expectativa é ter mais de 3.500 doutores nesse evento. Então, é um evento que realmente um maior aqui do Brasil, com certeza. Aqui eu separei, na grade científica, tem alguns palestrantes, né? Aqui a gente tem o primeiro, Andy Tian, ele é vamos dizer, o diretor clínico lá da China, ele da Angel Aligner, ele vem contar um pouquinho das novidades, mostrar como eu tenho trabalhado lá. O David Zamora, da Espanha, já Espanha começou antes do Brasil, e a Maria Villarraza, que tem um prazer enorme de estar aqui conosco hoje. Então ela vai contar um pouquinho como que está evoluindo na Espanha Angel Liner. Pedro Paulo Dalla, Mariana Benício e Poliana Oliveira, desde o início aqui do nosso projeto piloto, começaram a trabalhar dentro, né? Tem vários palestrantes que começaram já o projeto piloto, mas dentre esses palestrantes, esses três vão contar um pouquinho também experiência clínica deles, evolução de casos e tudo mais. Além desses palestrantes, nós vamos ter dentro do nosso stand
outros palestrantes falando de self, falando de angel, falando de bracket, falando de ortodontia como um todo. E é isso que a AdTech contempla, a ortodontia como um todo. E tem uma palestra também, eu, Elaine e Elaine Taquerrari e Ernesto Rodrigues. A gente vai falar de uma visão geral dos alinhadores hoje em dia, desde da sua concepção, dos modelos de negócio, a força da inteligência artificial e toda a combinação nisso em software de setup e tudo mais. Então, uma palestra bem interessante, integrada aí, um pouquinho cada um vai falar, vai ser bem interessante. Então, fiquem atentos, né? Se inscrever no congresso, a gente tem um voucher especial, um voucher desse aqui, Orto 24, Angel Line, Angel 35, então 35% off. Então, opa, 35% off para esse desconto. Bem, só foi uma pequena introdução. Eu vou apresentar lá no final, eu deixo de novo esse slide aqui aberto para vocês e venho citar todo mundo, né? Nem sei se todos entraram desde o início, então eu cito novamente essa apresentação. Bueno, e agora eu vou pedir perdão para vocês. Eu não sei falar espanhol e eu vou falar portunhol. Vocês vão, quem quiser rir, por favor, não desligue o microfone. Ninguém, não deixa ninguém sabe, rir, ouvir meu portunhol, né? Mas, então, eu gostaria de invitar Maria Hernández Villarraza. Agora eu vou convidar a Maria Olá, Maria. Hernandes Villarraza. Buenas, Mauricio, muy U- bien. Como Umas você cosas, está? um Muito bem, pouquinho uma só, coisa, só um Sí, pouco. em português. sí. Para doutores que querem a tradução para o português, vamos falar e vou tentar falar em espanhol. Maria vai falar espanhol. Para quem quiser, clique em interpretação. Interpretação, você escolhe a língua que você quer e você pode mudar a língua para português. Então a gente vai ter tradução simultânea para nos acompanhar. Bueno, ahora voy a intentar hablar Agora español. eu Muchas vou tentar gracias, falar María, por espanhol. estar Muito con obrigado, nosotros. Maria, por Un estar com Muchas placer a gracias. gente. grande. Um prazer Yo muito grande. tive o prazer de encontrar Eu tive María o en el prazer Congreso de de encontrar a AAO Maria no congresso do en New AAO Orleans este año. em Una Nova chica Orleans esse muy ano. simpática, muy Muito alegre simpática, muito y casos muy alegre, interesantes. com Este es casos un muito punto muy interessantes. importante. Esse é um Casos ponto de muito Angel Aligners importante. muy Casos interesantes. do Angel Eh, Align muito bueno, interessantes que ela nosotros tem. estamos empezando agora Nós em estamos Brasil com começando o agora Angel no Aligner Brasil com o Angel e você Align tem a oportunidade de e você começar tem a mais tempo. oportunidade de. Mas antes de falar de Angel Vocês Aligner, vamos começaram há falar mais muito pouquinho tempo, de mas antes você. de falar Você, de Angel Align, vou falar você um pouquinho de vive em você. Madrid, correto? Você mora em Exacto, Madrid, vivo en certo? Madrid. Sim, Pero exatamente. tengo Moro em mi alma Madrid, en el resto del mas mundo, un eu tenho a poquito minha también alma en no Brasil, resto do ¿eh? mundo, um pouquinho no Bueno, Brasil também. excelente. Maria Bom, disse para mim excelente. que vai A Maria me contou eh, ter fluência em português, porque que vai vai falar ter mais sua português fluência em aqui com português, que ela nós, vai não? passar a Sí, sí, falar sí, mais voy a português aqui com aprender, a gente. eso seguro. Sim, eu vou aprender, Entre toda mi certamente vou familia que vive aprender. ahí en Eu Brasil tenho y família que ahora que mora no tengo que Brasil, mudarme un poco e para agora allá, algo eu tenho aprenderé. que passar um Excelente. tempo no Brasil, eu Maria, vou tu aprender começou sim. a trabalhar com Maria, você alinhadores começou a desde trabalhar com quando? E alinhadores que desde alinhadores, que quando? marcas E de que produtos tu alinhadores, que marcas trabalhavas? de produtos Pues que você es muy trabalhava? gracioso porque yo É muito durante mucho engraçado, tiempo porque estuve eu, durante trabajando muito con tempo, incógnito, trabalhei haciendo com ortodoncia lingual y me fazendo resistía a trabajar con ortodontia lingual alineadores. e eu Pero tinha uma creo que el proceso de resistência haber hecho de mucho trabalhar com bracket, alinhadores, mucho mas como eu fiz muito ortodoncia bracket, lingual, hizo que aunque muito llegara tarde muita a los ortolingual, alineadores, eu llegaba cheguei con tarde aos un alinhadores. background Eu bastante já che bueno de lo que es la base de mas ortodoncia. eu cheguei Y com yo um creo background que muito grande, com probablemente essa fue base como de alrededor del ortodontia. Então eu acho que 2013 que foi aí empecé a trabajar un 2013 que poco eu con comecei alineadores. com alinhadores. Y recuerdo todavía a mi maestro Arturo Vela, Eu meu que yo le mestre decía, Arturo ya, pero es que Vela, eu los falava para acabados ele: no son iguales que con "Ah, mas incógnito. esses Y não él são me como miró muy serio y incógnito". me Ele dijo, falou un día muito me sério e vas a falou: "Olha, decir que um dia nunca más você vas vai a hacer dizer que otra nunca cosa que mais você vai alineadores. querer Y outra cada coisa vez na que subo sua en un vida além de escenario me mira, me alinhadores". guiña un ojo y me dice, ¿qué te E ele dije? Y sempre, quando me encontra, ele pisca efectivamente para mim e empecé fala: "E poco a aí?". poco, realmente no he E querido nunca realmente, dejar de hacer eu ortodoncia comecei pouco fija, a pouco, eu não pero a día queria de hoy creo que abandonar o fixo, el mas hoje 90% de mis casos son 90% dos con meus alineadores. casos são com alinhadores. 90%, uau. Y realmente E es gracioso realmente porque é engraçado el cómo llego porque yo a Angel Aligner como eu tiene una cheguei historia ao de Angel cómo he Aligner, evolucionado tem en uma los história alineadores. de como Y realmente yo empecé con evoluiu. Invisalign Eu realmente porque eu comecei com o obviamente era Invisalign, porque la mejor obviamente opción era a a ese melhor nivel cuando yo opção. empecé.
quando eu trabajé comecei. durante muchos años con Eu ellos. trabalhei durante Y muitos luego anos yo he com estado mano a eles mano con Manuel e Román, que es uno de eu los estava com o Manuel bastiones de Coman, Spark, que é um dos y estuve durante también 3 años bastiões trabajando con dessa Spark. Y empresa, e eu durante todo trabalhei ese com o SPAC tiempo, também. alguien E que está durante todo muy esse metido en la tempo, parte interna de uma Angel pessoa que está Aligner ahora muito fue saltando de una agora compañía a otra no y interna do realmente me hizo Indialine, probar foi un montón de passando opciones de uma distintas. empresa a Y outra, algunos e isso tenían un me software fez muy malo, otros testar los várias plásticos opções. no me Alguns gustaban. El eu caso não es que yo gostava do siempre decía plástico, que no outro eu não gostava quería de outra trabajar con coisa, e eu ellos. sempre falava Y que eu não queria trabalhar. cuando me E pidió que probara quando con Angel Aligner, quando me simplemente pediram para vi el experimentar o software, Angel, aí eu vi o se me cambió la software, cara, él me miró y aí me meu dijo, rosto esto es mudou e diferente, ¿no? Y dije, esto aí es falaram otra para mim: cosa. "Olha, isso é Y diferente, fue né". en el E eu momento en el pensei: que empecé "Realmente, a isso é trabajar outra con coisa". ellos E que esse foi o dejé de momento que eu trabajar comecei con a trabalhar empresas. com eles, e aí eu Creí que encontraba parei de algo trabalhar que com de os verdad outros. iba Eu a cambiar mi encontrei forma uma coisa que de realmente trabajar con ia los mudar a alineadores. minha forma de trabalhar com os Excelente, alinhadores. excelente. Entonces, Excelente. Tiene, después de su Então, presentación, depois bueno, da sua apresentação, María estará con bom, a nosotros en el Maria vai Congreso de estar com a SPO. gente no Ah, congresso terá do a oportunidad SPO. de hablar, Vocês vão ter a mostrar sus oportunidade de casos. Aquí falar, tenemos mostrar pequenos casos. ejemplos de Aqui a gente casos, tem uns porque no pequenos tenemos exemplos de tiempo. casos, porque Ahora a gente não tem tanto en Madrid tempo. son como que Agora, 11 y Madrid 18. são No, es 11 muy, e 18. 12 y 18 son, pero es mi 12, hora 12, perfecta. 18. 12 No. y 18. Estoy empezando a despertarme yo. Eu já estou Oh, quase me acordando disculpa. aqui. 12 y No, no, 18 no, no. es mucho, mucho tarde. É muito Ok. No, tarde, no, no. Pues realmente. muchas É gracias meia-noite por já. estar Então, muito obrigada por Bueno, ter aceitado si quieres estar com a compartir gente. su Se pantalla, você quiser Celia. compartilhar agora a tela para Vamos a começar, ello. então vamos. Compartir. Excelente. A ver. Bueno, empiezo Bom, eu vou primero começar pidiendo então, disculpas primeiro porque pedindo quiero enseñar desculpas, mucho en porque eu muy poco quero tiempo. falar de Voy a muita coisa intentar em ir pouco muy tempo. rápido, Eu pero vou quiero que tentar vean passar rápido, mucho, mas eu quero mucho, que mucho, vocês muy vejam rápido muito para que cuando rápido, pueda ir a para Brasil a que explicar quando más eu en estiver no detenido, Brasil ya tengan e ganas de explicar mais ver em más detalhes, allá de vocês lo já que tenham hemos hablado hasta ahora y aprender vontade de mucho ver más. outras coisas e aprender Otra cosa mais. importante que tengo que Outra explicar coisa es que voy importante a que eu tenho que enseñar casos explicar y voy a é que eu enseñar vou mostrar caras de casos, pacientes que me han rostos de ofrecido la pacientes que posibilidad de me enseñar deram essa sus casos, possibilidade de mostrar pero os casos legalmente deles, solamente yo mas puedo enseñar estos legalmente só casos. eu Entonces posso voy a mostrar pedir esses por favor casos. que la Então eu gente no peço, grabe por caras, favor, sobre todo que que no não comparta gravem e não casos clínicos, ¿vale? compartilhem esses casos Y bueno, clínicos. simplemente quiero Bom, explicaros un poco simplesmente eu también mi gostaria de explicar um experiencia pouco para y vocês, contaros falar da cómo minha experiência apareció e Angel contar Aligner en mi vida, que ya como he empezado a Angel hablar Alane un poquito de apareceu na esto. minha vida. Eu já Pero lo comecei a que me falar um llamó más pouquinho la disso, atención mas o fue que me que, chamou claro, mais a como todos atenção foi vosotros, que, claro, imagino, que como todos empezáis a escuchar vocês cosas de Angel imaginam e Aligner, de começaram a repente ouvir falar aparece do una Angel Alane, compañía de que sale repente de aparece cero, uma como si no empresa hubiera existido e nunca. começa do nada, Y es como se não impresionante tivesse nunca porque existido. E é realmente pensé impressionante, que iba a ser porque como realmente cualquier eu otra pensei compañía que que ia empezaba a ser como intentar outra empresa que parecerse a Invisalign, que começava era la que tenía todas las patentes a hasta ahora. tentar Y para mi ser parecida com sorpresa, a cuando Invisalign. E para empecé a minha darme cuenta de la surpresa, quando eu envergadura percebi la a compañía, envergadura entendí dessa que es que no empresa, llevaban eu 1 entendi o 2 que años eles trabajando não con tinham só 1 ano ou alineadores, 2 anos sino que trabalhando com llevaban desde el alinhadores. 2001. Eles En estavam realidad, desde hasta hace muy poquito, solamente se concentraban en Asia. 2008, Estuvieron eles durante estavam só muchos años na Ásia. solamente trabajando en Então, Asia. Y eles estavam luego só han empezado na a Ásia abrirse poquito e a poco. depois eles Y abriram um realmente pouco creo que para o ahora mundo. mismo Brasil va a Então, ser el agora punto eu acho que o Brasil neurálgico vai de todo ser Latinoamérica realmente o ponto y que vais a pasar nevrálgico a da ser América Latina una parte inteira muy e importante vai de ser uma Angel parte Aligner. muito importante da Y como Angelline para decía, eles. esta compañía lleva desde el Então, eles estão 2003, desde ni más ni menos. Es 2003 más, fue en trabalhando. 2001 Em cuando Luis 2001, Luan esto no soy capaz de quando decirlo bien porque no hablo nada de chino, a pero eu não es una sei falar mujer muy chinês, então eu interesante não sei falar o que nome dela, mas é a desarrolla Li esta Guamin. compañía Ela y empieza desenvolve con essa una compañía empresa, que era ela começa como relativamente uma empresa pequeña que y era en muy relativamente poquitos años se pequena pasa a e em muito convertir poucos en un anos imperio. se transformou Realmente em um es grande la mayor império. compañía, la Realmente mayor é influencia en a Asia por maior encima incluso influência de na Invisalign. Ásia, Ahora mismo acima tienen inclusive unos da Invisalign. plataformas donde no solamente hacen Tem umas manufactura plataformas de em que todo, não sino que faz só además hacen fabricação, research and mas development, fazem também mucha pesquisa investigación. e Y desenvolvimento. realmente hay una
E flujo de realmente trabajo en tem um el que fluxo todo de está trabalho absolutamente em que robotizado, tudo está desde el robotizado. empaquetado hasta el Desde a inicio de cómo se recortan embalagem, los o alineadores. início de Y es como por os eso que alinhadores são desde el momento que hacemos cortados. clic Então, desde en o momento que a aceptar, gente en cinco clica em días los aceitar, alineadores em están ya 5 dias os manufacturados. alinhadores Creo que já parte estão de eso va a fabricados. pasar Eu acho también que en parte Brasil disso y eso va a vai hacer que acontecer no a Brasil nivel de também, e isso velocidad vai ser sea com que a nível de rapidísimo. En velocidade seja muito rápido. unas 2 semanas Em máximo, 2 en casos muy semanas, no complejos, o máximo, incluso em casos en Brasil complexos, probablemente ou en una no semana Brasil provavelmente tendréis uma los alineadores semana, en vocês casa, vão que ter eso já marca mucho la os diferencia. alinhadores nas Además, mãos. el Isso faz packaging toda que a recibe el diferença. paciente es, desde E mi a punto de embalagem que vista, o muy o bonito. paciente Creo que se recebe é asemeja muito mucho bonito, a eu acho cuando muito yo bonito. recibo Parece cosas muito de quando eu MAC, recebo en el que coisas veo da que es todo MAC. muy elegante, Eu con lo vejo: cual "Ai, é el muito input para el elegante". paciente es muy Então o importante, input para o porque paciente é realmente muito en importante, Europa porque todavía tenemos realmente na mucho el Europa hecho a de que gente cuando tem decimos que ainda o es fato de chino, quando a gente la fala que é gente piensa que es chinês, as una cosa pessoas low pensam que cost, é pero como hemos uma dicho, coisa aí sem realmente esta qualidade, compañía es mas mucho esta más high empresa cost que cualquier otra. é muito Realmente mais estamos high ante una cost que compañía muy as sólida outras. A gente está en la diante que de uma no empresa muito solamente tenemos sólida. un branding muy bueno A o gente una não tem só um infraestructura muy brand buena, muito bom, sino uma que infraestrutura muito realmente boa, mas la realmente parte de la potencia a de parte essa clínicos que están potência metidos dentro de clínica, la compañía os es doutores que trabalham impresionante. na empresa é Tienen mucha gente impressionante, que uma tiene qualidade. un Tem bagaje pessoas que têm odontológico y médico uma que hace bagagem que puedan odontológica médica desarrollar que las faz com que cosas eles muy consigam como lo desenvolver as desarrollaríamos coisas un ortodoncista normal y como corriente. um No solo eso, sino que además ortodontista tienen unos CAD normal designers muy preparados. fiz Y es por eso que podia durante fazer. todos E los é por años isso que sacan durante al mercado todos os anos nuevas eles lançam no tecnologías, mercado nuevas novas opciones de tecnologias, novas tratamientos, opções de siempre van tratamento, innovando muy por sempre encima vão de cualquier inovando otra compañía que hay acima de entre ellos. qualquer outra empresa que exista hoje nessa Lyorto, área. realmente eso es la E parte o aorto, inicial. essa Cuando realmente é a empezamos con el parte inicial. tratamiento Quando a gente con começa alineadores, com o lo tratamento primero que com necesitamos alinhadores, es ver o que primeiro que a tenemos gente una precisa plataforma é que a que es gente muy buena. Y la tenha uma primera parte que plataforma muito tenemos, que boa. yo trabajando con compañías como Eu por ejemplo trabalhando Spark com o algunas empresas otras que como Spark, no outras son cloud-based, que não me são encontraba que cuando cloud-based, no son cloud-based es eu me muy deparava com engorroso uma porque situação cada de vez que que hay é una muito actualización complicado tenemos trabalhar, que porque sempre que refrescarla tem en uma el ordenador, atualização, a tenemos gente varios tem que ordenadores en atualizar, la consulta temos y es vários difícil, o si quiero computadores cambiar na alguna clínica, e isso é prescripción, difícil. Se eu tengo quero que mudar alguma meterme en el prescrição, programa y no puedo eu tenho que utilizar entrar cualquier no ordenador. programa, eu não El posso hecho de utilizar que es qualquer cloud-based computador. es O impresionante. fato Pero es de que ser tudo na además nuvem tenemos é muito una importante, plataforma é donde muito podemos impressionante. visualizar E a gente tem uma todo nuestro plataforma também que a tratamiento gente de pode forma visualizar impresionante. todo o nosso tratamento A de uma nivel maneira del pixelado que impressionante. tenemos es increíble, tenemos una tabla de Aqui a movimientos gente dinámica, tem tenemos movimentos todo lo que nos dinâmicos, hace que a nuestra gente planificación tem tudo aqui digital que faz com que o nosso sea planejamento igual que estar digital viendo al seja paciente igual de directamente estar en la vendo o consulta y que paciente además la manipulación pessoalmente na sea muy consulta. E a rápida y muy manipulação é muito sencilla. rápida também, muito Realmente, intuitiva do la programa. plataforma en sí A es lo que he dicho, plataforma muy em si é o intuitiva. que eu falei Realmente para vocês, encontrar muito dónde se intuitiva, suben los vocês encontram pacientes, cómo rapidamente onde eu descargarlos, posso fazer o STLs, upload dos etcétera, pacientes, es como muy fácil. Que baixar. eso a nivel de É clínica muito es fácil, isso a nível importante. de Luego clínica é tenemos la importante, opción nós de sabemos. que E a yo, por gente tem a ejemplo, opção também de en que mis eu, por primeras exemplo, visitas nas minhas puedo primeiras tener visitas, las ganas eu de já enseñarle una começo a ter a idea de vontade cómo de dar uma podemos ideia de terminar el como a tratamiento. gente vai Eso que se terminar o hace tratamento con para o paciente. escáneres como el Aitero, Isso que a etcétera, gente etcétera, lo tenemos faz em escâneres integrado como o dentro Aitero, por de la exemplo. A propia gente tem plataforma. Se llama integrado dentro da Make It y plataforma. encima É o nos deja Make hacer It con una e prescripción nos la deixa fazer posibilidad de também com a decir, pues igual prescrição a possibilidade quiero de hacer dizer: un caso de "Se eu extracciones quero y tú fazer le um caso de marcas que extrações", e quieres você hacer marca extracciones y isso ya se e lo quer puedes fazer enseñar extração, inmediatamente en você esa primera consegue visita mostrar al imediatamente. paciente. Nesta primeira visita, o paciente Además, já tenemos viu. la opción de Além trazar disso, a gente nuestras tem a opção cefalometrías, o de sea, fazer a tenemos nossa todo en cefalometria. una A misma gente tem base. Tenemos tudo la numa posibilidad de mesma subir todas las base, fotos que queramos y de además colocar radiografías, fotos, CBCT, fazer o etcétera, upload de etcétera. Y eso nos fotos, hace que sea muy e fácil isso trazar torna tudo los muito casos fácil simplemente con un fazer. clic. Vemos Realmente, com um que clique, a gente aparece já todos vê los trazados que cefalométricos que aparece queramos. Nos podemos todos os descargar todas las escâneres, medidas que nos dé la a gana. gente Pero baixa no todas as solamente medidas vamos a que a hacer gente el quiser, trazado, mas sino que não también somente a podemos gente vai visualizar un fazer VTO que esse llamamos rastreamento, a Make gente Low, en el pode que podemos enseñar fazer al uma paciente. visualização, a gente Y pode mostrar ao encima paciente tenemos la isso. posibilidad Também de ver temos a en qué momento
possibilidade de ver em que momento da que a eso lo veremos más adelante da con el producto de niños, maturidade que es muy esquelética, da idade interesante. esquelética que está, Además, e para criança isso é muito entender que importante. tenemos una posibilidad de Nós temos tratamientos também mucho mayor de la que teníamos uma en el possibilidade mercado. de tratamentos Vamos a muito empezar maior do hablando que a del gente tinha PRO, no de mercado, e la vamos falar então posibilidad do de PROP, tener da una possibilidade de opción con ter una uma garantía de opção 6 com años, uma garantia con de 6 refinamientos anos, ilimitados y com que además nos da refinamentos la posibilidad de ilimitados, tener e também nos 3 dá a possibilidade retenedores de gratuitos.
de Y lo mejor ter de todo esto no es esas opciones que nos 3 tenemos dadas retenções ahora, sino gratuitas. que E o melhor de utilizamos tudo algo que não são as llamamos el opções, a gente material dual. utiliza Lo algo que a gente explicaremos un chama poquito de más material adelante, duplo. A pero gente vai para falar que um lo pouco depois entendamos, o que que é son isso, 2 mas são alineadores por 2 cada stage. alinhadores No es que por tengamos cada stage. Não un é que a gente refinamiento tenha con un material blando um y otro con un um material duro, material mais sino que en suave, outro cada material uno duro, de los não. Em alineadores que cada um dos recibimos alinhadores tenemos que a un gente material recebe, a blando gente y tem un um material duro. material Lo desarrollaremos más mais adelante. suave e Esto o es la outro mais opción duro. perfecta para casos Essa é a opção complejos, por perfeita para ejemplo, casos extracciones o complexos, por exemplo, digitalizaciones. extrações, Para casos Bueno, un poco... digitalizações. María, ¿puedo hablar una Maria, cosita? posso falar uma En coisinha? Brasil nosotros no No tenemos Brasil, PRO nós ahora, não temos mas PRO tenemos, Todavía no. ainda. todavía no, mas teremos no Ainda futuro, não, mas ok? vamos ter no Só para os futuro, ok? doutores, Só no para Brasil não os temos KID, doutores mas teremos entender no que no mês de Brasil a gente agosto, não no vai ter próximo mês. KID, em agosto a Estupendo. gente vai lançar o Realmente KID. muchas de las cosas que voy a Realmente, hablar muitas das coisas es que eu como si vou estuviera hablando desde el falar futuro, agora é como se eu porque en estivesse Europa falando do llevamos futuro. revelando ya muchas cosas Porque y na Europa a gente realmente, já tem bueno, yo muitas hablo de coisas. cómo trato Eu mis casos y falo vais de a ver como eu muchos trato os meus casos casos e tratados vocês vão con ver el muitos material casos dual, con lo tratados cual com es esse importante que material lo duplo. sepamos. E Y é muito luego importante os que a gente saiba. especificarán qué cosas E de las que he depois a hablado gente se vai pueden ver que utilizar ya coisas y que eu qué falei cosas se já utilizarán podem ser dentro de muy poco utilizadas e tiempo, porque lo bueno que quais vão tiene ser Angel lançadas Aligner ainda em es que pouco va tempo, muy porque o rápido. Angel Bueno, Align realmente en faz tudo muito realidad, rápido. incluso para casos complejos, Na verdade, tenemos la inclusive para casos posibilidad de complexos, a trabajar gente tem a con el Select possibilidade and de Limited, trabalhar que com realmente viene a Select, ser prácticamente lo mismo, que pero que lo é tenemos en praticamente a material mesma dual que coisa, tendréis mas a dentro gente não tem esse de un poco. material duplo que a Igual gente tem tenemos no todas Pro. estas opciones de Mas nós temos tratamiento en la todas que, essas como opções de veis, tratamentos, como realmente con vocês un estão Select vendo 30 aqui, habrá un um montón de Select casos 30 tem vários complicados que casos podréis tratar, porque complicados al que fin y vocês al cabo conseguem tenemos tratar com ele, 120 porque a gente tem alineadores en 120 esa alinhadores, opción. afinal de Y contas, nessa igual, en opção. muchos de esos casos E em tendremos muito desses retenedores casos, nós gratuitos. temos também En los retenções casos donde, por ejemplo, gratuitas. no queramos utilizar No caso que a gente material não queira rígido, como utilizar pueda ser material rígido, la opción dual, como, por vamos exemplo, a né, utilizar, a porque gente son tem na casos opção do periodontales, material el duplo, mas Select and Limit. casos Y periodontais a gente finalmente el pode Kit usar o Product, que Select. como muy bien ha dicho Mauricio, todavía no E o está, pero estará Kit, en que breve ainda y não foi eso lo lançado, vai vamos a ser lançado em desarrollar más agosto e a adelante. gente vai desenvolver Una de las depois cosas então. increíbles que Uma tiene das la coisas opción de incríveis Angel que es a el hecho gente de que tem na podemos Angel é o decidir más fato de que a gente adelante pode qué decidir tratamiento mais queremos utilizar. adiante que tratamento a Simplemente gente pode marcando esta utilizar. opción, Simplesmente vamos a marcando essa decir opção que aqui, cuando a gente veamos vai el dizer número de que quando alineadores a que Angel gente vai ver Aligner o nos número de sugiere, alinhadores que vamos a a poder Angel vai seleccionar los que sugerir, a queramos. gente Ya seleciona o que a si vemos gente vai que querer. más o menos lo podemos Se a gente hacer vê mais en ou 20 menos alineadores, pues 20 utilizaremos el Select alinhadores, a 20 gente o el 30 en usa función de lo que o queramos. Select 20 ou 30 em função do que a El gente tiver de formulario de necessidade. prescripción, desde mi punto de O vista, formulário de es el mejor que he prescrição, visto hasta ahora. no meu Porque ponto de vista, é o realmente melhor que eu vi hasta até ahora yo hoje, tenía que escribir muchas porque eu cosas tinha para que que los escrever CAD muitas designers coisas entendieran lo que yo para quería. que Y lo os bueno que designers tenemos con conseguissem este entender o que formulario eu de queria. prescripción Mas es com que esse cada vez que formulário de pinchas una prescrição opción de aqui, cada vez tratamiento, que te você clica em uma despliega opção de todas las tratamento, distintas ele opciones. Por abre as ejemplo, diferentes si yo opções. digo Por que quiero exemplo, solucionar la se eu digo que eu sobremordida, quero me dice solucionar uma cómo la quieres sobremordida, solucionar, como você quer extruyendo solucionar? posteriores, Com incluyendo extrusão do posterior, anteriores. com O sea, intrusão de tenemos que darle anteriores. mucha más Ou seja, a información a gente esos tem que CAD dar muita designers, que por informação cierto, se me ha olvidado para deciros que os los CAD designers designers. están entrenados E eles durante 2 realmente años y têm treinamento de 2 grado de anos rotación es muy poquita, con lo e cual eles têm muita realmente pouca las prescripciones que rotatividade na recibimos empresa. Então, as son prescrições que a gente impresionantes recebe porque são los CAD designers impressionantes, tienen un nivel porque eles têm muchas um veces mayor nível, que la de muchos às vezes até ortodoncistas que he mais alto conocido do que a lo largo de mis dos mentorizaciones. ortodontistas Pero bueno, que já además trabalhei, que eu ellos já mismos han conheci. desarrollado E esta eles mesmos prescripción como desenvolveram para essa que nos prescrição obliguen de forma para muy nos fácil y muy obrigar, de uma rápida, maneira a muito darles toda fácil la e información que rápida, ellos a dar para necesitan eles toda a para informação realmente que eles solventar este precisem caso como para nosotros queremos. solucionar um caso da Lo que forma como a hablábamos gente quer. de la A questão que a plataforma. gente Dentro falava del então da iOrtho plataforma. tenemos Dentro do este iOrtho, plataforma donde nós vamos a temos ver essa plataforma todo em lo que a que gente vai queremos ver a tudo que a nivel gente de quer planificación a del nível de caso, todos los planejamento do controles 3D que caso, queramos todos os utilizar. controles Y lo 3D bueno que a es que gente tenemos quer integrado utilizar. el E o CBCT, bom que é lo que a podemos gente tem visualizar, las fotos, integrado tenemos a todo el lujo visualização de das detalles, fotos, todos integrados todos os en esa barra detalhes, lateral, tudo en integrado donde aqui podemos nessa barra seleccionar si lateral, queremos ver que el pode CBCT
selecionar aqui se a gente quiser a ver los gengiva, puntos de pontos de contacto, si en contatos, un como a corte gente quer ver os transversal pontos de o en un contato, que se é em corte corte sagital. transversal Vamos a ou tener todas esas sagital. opciones Nós vamos para ter que en todas el essas desarrollo de opções nuestra para que no planificación desenvolvimento do tengamos nosso toda la información planejamento, que nós necesitamos tenhamos toda a a todos los informação niveles. que nós precisamos em Vemos, todos os como hemos níveis. dicho, que es Como a muy gente intuitivo, que falou, no solamente nós vimos podemos que é muito ver intuitivo. los A dientes, gente sino não que só además pode ver os podemos ver dentes, dientes mas vemos incluidos, como também pueden ser las muelas dentes del juicio, aqui los senos, incluídos, las vías aéreas, que en muchos casos vias además nos ayuda aéreas, para
o que analizar nos cómo están ajuda a evolucionando a todos também los como niveles. está Si, por evoluindo, ejemplo, aparece o decidimos hacer un siso, avance por exemplo, a mandibular, gente puede que también decide observemos fazer um cómo han avanço cambiado esas vías mandibular, a aéreas. gente Y vê também además como eso lo mudou a podemos questão das vias modificar de aéreas, e a colores gente também pode tal modificar cual com queramos. Yo, por cores, ejemplo, da forma que trabajo a de gente la mano de quiser. un Eu compañero mío, trabalha también eu que tiene trabalho un também líder, com um que tiene colega una gama de colores que es que totalmente distinta a la tem mía uma y cada gama uno de cores utilizamos que ele la suya, que al escolheu, final é acaba diferente siendo da minha, e nuestro cada sello. um usa a que gosta Masterfit. mais. Realmente Agora o estamos hablando de una Masterforce, compañía que nós lleva estamos más de 20 falando años de uma empresa que trabajando tem mais con de 20 el anos producto, trabalhando com 23 esse años produto, recopilando 23 información anos de cómo iban coletando evolucionando esos informação casos. de Con como lo os cual casos vão ellos evoluindo. han Com podido isso, desarrollar esa eles conseguiram inteligencia desenvolver artificial essa gracias inteligência a este equipo. artificial aqui, Y a día de hoy tenemos esa e posibilidad hoje a gente de tem essa que la inteligencia possibilidade de que a artificial nos inteligência dé muchos de los artificial protocolos dê que ya para han ido nós creando muito dos durante todo este protocolos que tiempo. foram já Estos criados durante todo protocolos esse están tempo. cotejados Esses con la Universidad protocolos de UCLA. estão Es realmente importante que aprovados entendamos que esta por a compañía Universidade de siempre UCA. está a la Então, última essa en empresa cuestión de desarrollo está tecnológico. na Es vanguarda más, do desenvolvimento veremos, tecnológico e mais que lo isso, nós analizaremos también vamos en ver Brasil, e vamos probablemente analisar se também no verá Brasil, cómo provavelmente vai ser durante visto años isso, han estado como durante organizando anos algo que eles desde foram mi punto de vista es organizando increíble. algo que do meu Estas ponto de vista é reuniones incrível. donde Essas todos los reuniões aqui, avances em que tecnológicos que haya en el todos mundo de os los avanços alineadores y de la tecnológicos que existam odontología no mundo se da ponen en odontologia manos de e do toda mundo la dos gente que está alinhadores trabajando con são Angel Align. divulgados Y es por eso que han para estado todas as pessoas patentando que trabalham durante com años y Angel Align, años e eles un foram montonazo de cosas que patenteando vamos a um descubrir montão poquito de a poco, coisas que a gente porque vai nos va a descobrir pouco a sorprender pouco, cuáles son las porque patentes que han estado vamos ficar desarrollando mucho surpresos antes com as de lo patentes que que realmente eles pensamos. desenvolveram muito antes Como do que a gente hablábamos, el imaginava. material Pro es Como algo eu que falava, o Pro, realmente es então, muy é innovador, porque hasta ahora realmente hemos muito hablado mucho inovador. del Porque até agora software a y gente de falou muito la de manufactura, software, pero da algo que podamos fabricação, sujetar mas uma nosotros coisa que a gente dentro de pode la clínica segurar es dentro el da material. clínica Y lo é o increíble material, es realmente. O el hecho de que incrível tenemos é o fato de este que 7 a más gente 3 tem opción 7 de trabajar con master, un a alineador opção de blando trabalhar y un com alineador duro. alinhador Porque mais realmente al final es como si pudiéramos mole e trabajar outro en duro. cada É una de como a las gente pudesse stages trabalhar de em las cada uma dos stages, etapas que hacemos con das cada etapas paciente que a gente con faz com un cada nit y paciente, con una cero a la vez. Tenemos com las dos cosas buenas. a El gente tem material duas flexible va a coisas, o estar material flexível, liberando esas que fuerzas vai estar durante más liberando tiempo essas de lo forças normal durante que mais cualquier otro tempo do material normal, que hay do en el que qualquer mercado. outro Durante material que 7 exista no días mercado. va a estar Durante liberando 7 esas dias, fuerzas en ele las que se vai va a liberar sujetar dentro de un essas diente forças y que va a hacer vão los ser movimientos más seguradas no complicados. dente e vão El fazer os material es movimentos un mais material complicados. similar al que hay en el O mercado. material Lo que pasa es similar que en que este existe no caso mercado, mas que tenemos acontece una nesse caso aqui, multicapa que a gente tiene tem uma rígido, flexible multicamada y que tem o rígido. rígido, En cambio, flexível e rígido. en la misma stage, o sea, en el E alineador na número mesma uno, vamos a etapa, no tener el alinhador alineador 1, B, a que gente vai sería ter o el alinhador alineador B, rígido, que es que el seria o equivalente rígido, a tener un é o acero. Y equivalente este acero a es el que ter va a hacer um el laço, movimiento final. e é En o que vai cada dar o una de movimento las final. etapas Então, vamos a cada hacer uma das primero un etapas a gente movimiento vai ter, más grueso de primeiro, la o corona, movimento mais pero luego el grosso da movimiento coroa, radicular lo mas vamos a hacer depois o con movimento este alineador radicular, más a rígido. gente vai fazer com esse mais Esto rígido. hace, según la literatura que Isso vemos faz, en lo segundo que a os comentaba literatura de la que a Universidad gente vê na de California Universidade de da Estados Unidos, Califórnia, dos Estados se han dado Unidos, cuenta de que gracias a eles este viram material que dual graças a esse conseguimos material duplo, unos a movimientos más gente predecibles consegue y más movimentos rápidos. mais Por previsíveis eso, e cuando rápidos. seleccionamos Por isso que quando a la gente opción seleciona Pro, aqui a la opção velocidad de Pro, a movimiento, el movimiento velocidade que de hacemos con cada movimento, o alineador movimento que es nós fazemos com cada alinhador 0,33, é que es bastante mayor que lo que tenemos 0,33, en é el muito resto del maior do mercado. que a gente En tem cambio, no con el resto do producto mercado. Select, que es el que E tenéis e ahora com o mismo en produto Select Brasil, que el vocês têm no movimiento es Brasil, o un poquito movimento mayor é que um el que hay en el mercado, que pouquinho sería 0,26. acima La do norma mercado, que é es 0,26, a 0,25. La norma é diferencia no es muy grande 0,25. en ese A sentido. diferença não é muito alta nesse sentido. Y en realidad yo me Em contaron toda esta historia realidade, cuando empecé a trabajar me con contaram Angel toda essa Aligners, história quando eu pero comecei a trabalhar com o realmente Angel no Online, tenía mas muchas formas de realmente cómo eu não determinar tinha que esto muita era verdad. maneira de Y lo que determinar que era pensé y lo que se verdade me o que estavam ocurrió me fue falando. E coger o mi que eu primer pensei foi o paciente, seguinte: eu que vou es pegar meu este primeiro Alberto, un paciente, que compañero é esse mío, aqui, o y Alberto, meu decidí colega, probar todo esto e de lo vou que hemos testar estado hablando. tudo Vamos a isso. ver Eu qué vi. rápido, qué predecible Vamos y ver qué quanto eficaz é es rápido, este eficaz,
mais afinamiento con previsível Invisalign. esse tratamento com Este Ente ou paciente Aligner. tiene un Esse apiñamiento paciente bastante tem um severo, es un paciente apinhamento adulto bastante con una severo, um clase paciente 1 adulto, esquelética, classe y 1 vemos que tenemos una esquelética, serie e a de gente viu que tem situaciones uma de série de rotaciones situações aqui muy de severas y un rotações apiñamiento y una severas e um compresión a apinhamento, nivel uma esquelético compressão a bastante nível severo también. esquelético bem severa Observamos também. cómo hemos Nós ido observamos alineando y como nivelando nós a fomos este paciente nivelando, de forma alinhando esse bastante paciente de uma correcta. forma
forma ¿Y qué es muito lo increíble de este correta. caso? E o Es incrível que desse caso é yo o realmente, seguinte, según eu recibí la propuesta de realmente tratamiento, yo recebi a mandé proposta de todo lo que tratamento, eu necesitaba, mandei tudo o que rellené eu el formulario de precisava, prescripción, preenchi o formulário de simplemente di prescrição e aceptar. O simplesmente sea, cliquei em confié aceitar. en la Eu planificación de los confiei cat no design y el planejamento lá do desarrollo de software attaches que e do habían decidido desenvolvimento de ellos colocar. attachment No que hice eles ninguna decidiram colocar. Eu modificación. não fiz Y nenhuma vemos como modificação. realmente E a de lo gente vê como planificado a lo realmente que do teníamos que planejado conseguir, ao que a hemos gente tinha que conseguido un conseguir, a resultado gente bastante alcançou um correcto. Con lo cual resultado es muito cierto que el correto. material es Então, bueno, que la realmente, o material planificación é de los cat bom, designers o es buena, planejamento dos porque han card hecho designs una é muito secuencia de boa. movimientos muy Ele fez uma interesantes. sequência de Y movimentos muito realmente hemos interessante. conseguido no solamente una A gente expansión conseguiu não controlada só sin uma sacar las expansão raíces del controlada, hueso, pero también sem hemos tirar conseguido una raízes do osso, nivelación, que mas a muchas gente veces conseguiu la um parte de nivelamento vertical também, es la porque às más vezes a difícil que parte de tenemos para vertical é a mais solventar. Y difícil todo que a esto lo hemos gente tem para hecho en resolver. un año. E tudo isso a gente Solamente un año, fez y este paciente ha só em pasado 1 de estar ano. un Esse poquito paciente incómodo está al sonreír aí um a estar muy cómodo pouquinho sonriendo. Fijaros um qué pouquinho felicidad chateado quando ele cuando él ha sorria conseguido, e después a también de un passar para o paciente planteamiento, muito feliz pasar de sorrindo. esta E situación olha a inicial diferença, a passou esta dessa otra situação en muy inicial poco para essa tiempo, de outra aqui forma em muy muito pouco efectiva. tempo, de uma Pero forma muito podríamos pensar que ese eficaz. caso no es muy E a complicado. gente Vamos a un poderia caso pensar: un "Mas esse poquito más caso não é difícil. muito En complicado". este Então vamos caso, ver um caso mais vemos que la difícil. Nesse limitación que caso, a tenemos gente vê que a esquelética es limitação que nós bastante temos evidente. esquelética Y aquí é sí muito que hice alguna evidente. serie de E modificaciones assim, porque realmente, aqui eu claro fiz que tenía las modificações, limitaciones porque, claro, del tinha as paciente. limitações do Y aquí vemos paciente, cómo e podemos aqui a gente analizar a vê la como a hora de gente determinar el plan de consegue analisar tratamiento na hora con de ese determinar corte o plano de sagital tratamento, com hasta esse qué corte punto podemos sagital, mover até las que ponto raíces. a Si os gente fijáis, consegue incluso movimentar as raízes. Se vocês en la olharem opción que aqui, tenemos en el corte na opção sagital, que nós podemos ver temos una no corte diferencia entre el sagital, a hueso gente pode ver uma diferença esponjoso entre o y el osso hueso cortical. O esponjoso sea que e o vamos a saber cortical. si estamos impactando E esas a gente vai ver raíces se a gente está contra el hueso impactando essas cortical, raízes contra o incluso si osso no estamos cortical, sacándolas fuera del inclusive hueso, se a pero gente también não está podemos tirando determinar para si fora estamos do muy osso. A gente cerca pode de un determinar hueso também se más ele duro está muito para evitar esas reabscesiones perto radiculares. para Y en este caso queríamos intentar evitar uma recubrir esos reação. Então, a incisivos, gente pero con queria mucho fazer control. Y ahí uma vemos cómo hemos retrosão hecho la planificación y dos cómo con incisivos, mas estos com attaches controle. Então, a gente optimizados que fez tenemos de los o pacientes, planejamento e que en el com caso esses de Angel Aligner attachments se llaman otimizados, no attaches caso de da Angel Align, precisión, en los chamam que attachments de tenemos una precisão. activación a A todos gente tem los uma niveles, no ativação em solamente va a todos estar os níveis, não una parte só activa, sino que só uma toda parte la ativada, superficie mas toda a del atache está superfície activa. Aquí do tenemos attachment, unos ela resultados se ativa espléndidos. e aqui a Fijaros gente cómo tem hemos ido um resultado controlando, haciendo espetacular. que se Olha como foi desarrollen las arcadas, controlando, fazendo controlando a otra vez arcada hasta dónde desenvolver, queremos llegar, controlando até gracias onde a a que gente queria podemos chegar, visualizar con el CBCT porque a muy gente bien todos consegue los movimientos visualizar dentarios y todos os vemos el movimentos control que tenemos dentários e a con gente ese vê o plástico controle que a dual gente que nos tem com permite esse hacer esta plástico situación tan duplo, móvil. Simplemente que con faz com que a elásticos gente y consiga um resultado alineadores muito de bom. Angel Só com en elástico e 7 alinhadores de meses. entes em 7 7 meses meses. hemos 7 conseguido meses. este resultado tan asombroso. A gente Fijaros a conseguiu nivel de esse resultado expansión, de aqui, control del torque, incrível. cómo hemos mejorado Expansão, la estética controle de de este torque, paciente como a gente melhorou increíblemente. a estética desse Aquí paciente aqui, vemos foi incrível. un caso Aqui a de gente Angel viu Aligner Pro um caso de en Angel un niño, Align en Pro un numa paciente criança, más joven. um paciente mais Imaginaros si jovem. tenía buenos Imaginem resultados vocês, en el se eu já Angel tinha bons Aligner Pro resultados no con Angel adultos, Align Pro com ¿cómo vamos a adultos, conseguir imaginem como a trabajar gente con vai esta conseguir situación? trabalhar Este com essa paciente tiene situação. una Esse compresión de las paciente arcadas tem uma importante, un compressão das apinamiento severo, arcadas pero importante, um también mucha apinhamento sobremordida severo, mas muita y muchas sobremordida rotaciones. também e muita Obviamente, rotação. fijaros en esa Obviamente, situación, olhem aqui perdón que essa voy a cerrar ahí un situação. poco, aquí, fijaros en ese apiñamiento tan Aqui severo que nesse tenemos, apinhamento en el severo que que a gente tem, apenas vemos nada de hueso a a nivel de gente la não tabla consegue ver vestibular quase para nada este paciente. de Y fijaros osso cómo hemos ido aqui a desarrollando nível poquito a vestibular poco do con unos paciente. movimientos E a gente suaves, foi cómo hemos desenvolvendo com hecho movimentos expansión, suaves, pero pouco a pouco, también fez uma estamos solucionando la expansão sobremordida e também gracias a estamos estos resolvendo a turbo bites, sobremordida que se graças a esses llaman bites turbobites, turbos que se dinámicos, chamam bites en los que cambiamos no turbodinâmicos. solamente la E a altura, gente sino muda también la não só a longitud de altura, esos bytes mas turbos também o para comprimento acoplarlo a que el desses paciente bytes esté turbos para todo el rato acoplar moviendo sobre esos bytes para que o turbos. paciente Y esteja fijaros o cómo tempo hemos todo conseguido mordendo solventar esses no bytes turbos. E a gente solamente resolveu el não só apiñamiento, sino o también esa apinhamento, sobremordida. mas também a Fijaros cómo hemos ido sobremordida. desarrollando Observem y como cómo a de gente
foi nada de hueso, desenvolvendo e hemos pasado a nada de tener osso, un aqui a perfil gente de passou a já emergencia, ter um un perfil, control del torque de la já um raíz controle de torque da exquisito por raiz, ese material dual del que ótimo, estamos hablando. por causa desse Creo que material duplo esto que a gente demuestra está que la falando. Eu acho efectividad y que la isso mostra que a predictibilidad de eficácia e este a material dual previsibilidade desse es material impresionante, duplo sobre todo é porque esto se ha impressionante, conseguido en principalmente única y porque isso exclusivamente foi 8 meses de tratamiento. conseguido em 8 meses de Y en la tratamento. literatura
ya E que a estoy todo el rato literatura? hablando de la Já que eu estou falando o predictibilidad, tempo vemos todo da que la previsibilidade, predictibilidad a gente vê que a máxima está en previsibilidade torno a los máxima está 81 em por ciento en el segundo premolar, 81% bajando hasta no un segundo 65% pré-molar, en el molar. Y vemos 65% no molar. incluso E a que gente en vê la inclusive zona superior, en el que a área maxilar, es superior, no peor maxilar, é predictibilidad que en la pior inferior. Y aquí a os previsibilidade presento, que o vamos, superior. E é o que eu os apresento para explico vocês, eu vou algo que explicar estamos para llevando a cabo vocês, con mi algo que a gente compañero está John realizando, León eu e o meu Valencia, que colega está desarrollando el John, primer ele está estudio desenvolvendo o primeiro Angel Aligner estudo en el do mundo Angel Align no acerca de la mundo predictibilidad que sobre a tenemos con este previsibilidade. material A dual. gente tem com Y esse material realmente, duplo. a E priori, realmente, en estos a priori, resultados esses preliminares, lo que resultados tenemos es una preliminares que a gente predictibilidad tem é mucho uma mayor de lo que previsibilidade estamos muito acostumbrados en el maior do que mercado, nós estamos con niveles de acostumados no incluso hasta mercado, el com níveis 88,5% até oitenta e oito por en algunos cento, dientes oitenta e oito del vírgula arcado. cinco por cento em alguns dentes da Y yo creo arcada. que parte de la E eu predictibilidad no acho que solamente es parte ese material disso dual, sino que não también a a nivel gente de pode líneas atribuir de não só corte, esse Angel material, Aligner nos da mas a la nível posibilidad de hacer de linhas de diferentes corte. O líneas Angel de Align corte. nos dá a No solamente possibilidade de fazer tenemos la várias linhas de escalonada, corte. A el gente não tem só a scallop, que es la escalonada, normal que tenemos en que é a otras normal que a gente compañías, tem sino em que outras tenemos empresas. la A alta, gente que está tem a 2,5 por alta, encima del que nivel de está los dientes de los 2,5 pacientes, acima y dos la dentes do que es paciente. más increíble de todas y E la o que é que yo mais creo incrível que de para todas, essa niños aqui que eu es muy acho que para interesante, crianças é y muito es la que es interessante, muy alta en posterior, que é muito 2,5 por alta encima de los posterior, dientes, y escalonada, 2,5, scallops, e a como se llama, escalonada en anteriores, nos festoneado, para anteriores, ayudar a esa higiene para ajudar mala nessa en los niños. higiene, questão da Esto es higiene un das caso crianças. tratado exactamente con ese Esse tipo foi um de caso tratado tratamiento. com esse tipo de Esta tratamento. paciente era Essa una paciente con paciente una era mordida uma paciente com uma cruzada posterior, mordida en la que vemos cruzada que ya hay un posterior. A gente componente vê un que poco já existe um esquelético. componente Pero aún aqui así nos mais atrevemos a intentar este esquelético, plan mas de a gente tratamiento con tentou esse única plano y de tratamento, exclusivamente mesmo assim, alineadores. só com Fijaros que en muy alinhadores. poquito tiempo hemos Em pouco conseguido tempo, a gente rehabilitar conseguiu la función reabilitar masticatoria a correcta de função esta paciente. mastica a Y como função os fijáis, aquí mastigatória tenemos el correta da hecho de que paciente. está E aqui a gente una tem um fato, línea de corte tem festoneada uma en linha de anterior corte, y alta en corte posterior. anterior e alta Y aquí posterior. tenemos a la paciente E aqui a gente colocándose tem a el paciente alineador, já que ha colocando sido el único alinhador, tratamiento que ha que foi o utilizado. único Y tratamento fijaros que cómo a hemos gente pasado utilizou. de E esta olha como a situación gente passou inicial de dessa mordida situação cruzada inicial, esquelética mordida cruzada a un esquelética, desarrollo de las a um arcadas desenvolvimento bastante das importante. arcadas En la bem literatura importante. empezamos a Na entender literatura, que nós ya hay começamos a posibilidades entender, de ver já que en existem algunos possibilidades de pacientes ver que em sí que se alguns genera casos una estimulación é esquelética, gerada uma no estimulação solamente dentro esquelética, alveolar. não Y somente eso realmente creo que dentro puede mandibular, haber e eu pasado un acho poco que con isso este caso, pode ter porque fijaros acontecido aqui los nesse torques caso. tan E negativos olha os que torques seguimos aqui muito teniendo. O sea, no negativos. se ha proinclinado los dientes Não para seja compensar esa mordida inclinar os cruzada, dentes para sino que se ha compensar mordida desarrollado un poquito a cruzada, nivel se esqueletral. desenvolveu um pouco a nível Obviamente, esquelético, esto sim. en pacientes más adultos, Obviamente, isso em con unas pacientes mais suturas más adultos, fuertes, no com uma es real, estrutura no se va mais a conseguir. rígida, isso Pero não en vai ser determinados conseguido. pacientes Mas em puede que sí determinados consigamos pacientes, un poco pode que a de gente situación pode ser que a esqueletal gente consiga correcta. uma Y situação aqui durante já a todos estos nível casos que os he estado esquelético. E enseñando, durante esses habréis casos que a gente visto está vendo unos aqui, botones vocês transparentes viram botões añadidos en ese alineador. transparentes Y esto es lo que me agregados gustaría nesses presentaros alinhadores, e é o que eu ahora como gostaria la de apresentar estrella de agora, la compañía. como a Creo estrela que esto da es lo que empresa. para mí, desde mi E punto isso de é o que, vista, para hace que mim, yo ya no no meu pueda ponto de trabajar vista, faz con com que ningún eu já otro não tipo de consiga trabalhar tratamiento, com nenhum outro porque tipo de ninguna tratamento, compañía me porque integra nenhuma un botón empresa me en el sitio integra que quiera um dentro del botão no alineador. lugar que eu Y queira esto dentro do alinhador. biomecánicamente es Isso, un cambio absoluto. biomecanicamente, é uma Es mudança es un absurda. botón que está pegado, É um integrado botão que dentro está del colado, el integrado propio alineador. dentro Se do puede próprio colocar en alinhador. distintas Pode posiciones, ser como colocado em veremos. diferentes Es muy posições, como a gente ergonómico, vai al ver, é paciente muito no le molesta ergonômico, y además es o paciente não translúcido, se con lo incomoda cual com ele e es é mucho más cómodo translúcido. que cualquier Então é otro muito mais metal que se confortável do pueda que estar qualquer pegando. outro Y metal. como os decía, E como la eu falava posición para puede ser vocês, a en cualquier posição sitio. pode ser em qualquer Simplemente lugar. presionando ese punto del Simplesmente botón, pressionando esse la ponto aqui inteligencia do artificial botão, nos a calcula inteligência artificial las zonas donde calcula já para a estructuralmente gente es más os conveniente lugares onde colocar el estruturalmente botón. é mais Nos conveniente colocar ayuda o a elegir. botão. Pero Nos dentro de ajuda a estas escolher. Mas sugerencias dentro dessas puedes elegir sugestões, el você colocarlo pode donde escolher quieras. também colocar onde En você lingual, quiser. en palatino, encima de un atache, Lingual, donde sea. No hay no, prácticamente em cima nada de um de attachment, limitación.
palatino Y não tem eso hace limitação. que nuestra Isso posibilidad de faz tratamiento com que a sea nossa possibilidade de infinita. tratamento Aquí seja vemos infinita. dentro del Angel Aqui nós Academy, dentro de vemos la plataforma, Doente ou vais a ver Academy, un dentro da montón de plataforma, sugerencias vocês que vão ver tenéis várias como para poder sugestões que hacer vocês vão ter tratamientos para fazer mucho más tratamentos interesantes de lo que hemos muito visto mais hasta ahora. interessantes Yo os do voy que a a dar gente algunos viu de até los tips que agora. utilizaba Eu desde el vou dar umas principio. dicas que Fijaros eu la opción que utilizei desde o tenemos início. Aqui as en opções que estas a gente situaciones tem. con Nessas caninos situações elevados, com en la que caninos podemos colocar dos elevados, a gente botoncitos pode y colocar vamos a 2 traccionar botõezinhos de e a ese gente vai canino tracionar elevado desse colocando canino un elástico elevado, que va del botón de Angel colocando um Aligner elástico al que vai do botón de Angel botão do Angel Aligner y Align enganchando un botón e cementado dentro del propio diente. fazendo um gancho com um Esta es outro otra opción que botão tenemos de plan de que já tratamiento. colado Por no ejemplo, los dente. pónticos que tenemos con Aqui os Angel Aligner pônticos que a son gente tem pónticos com activos. Angel Aligner Quiere são decir que se van pônticos a ir ativos, ou moviendo seja, hasta que eles vão se coloquen el diente movimentando en su línea até arcada. que Pero esto, o cualquiera que haya dente entre na intentado esto sua con cualquier a otra sua compañía se linha da dará arcada. cuenta de que como el Mas quem alineador tentou já no fazer está isso com outras sujetando el empresas, diente, es o muy alinhador complicado que ese ele não diente segura o realmente dente, se esse é mueva muito a la línea de complicado arcada. ele ¿Y qué se me ocurrió o hacer dente se aquí? Pues movimentar realmente lo único na que linha tenía da que hacer era arcada. pegar E eu botones tinha que colar dentro botões, foi del a única propio coisa que eu diente, pensei em fazer en dentro la do próprio superficie dente, na lingual del propio superfície diente, y lingual do colocar próprio un dente módulo e elástico colocar con um módulo elástico elástico, um de elástico, 1/8 onzas, como para que se fuera moviendo ese para ir dientito poco a movimentando poco esse hacia dente la línea pouco de a arcada, pouco no até a solamente linha da generando arcada, não un movimiento somente vestibular, gerando um sino movimento también un vestibular, movimiento mas também vertical. um Y movimento vemos cómo hemos vertical. pasado de E esta nós situación vemos como a gente passou a dessa esta situação aqui y para finalmente a esta esta, e sin tener que finalmente hacer para ningún esta, sem ter que refinamiento, fazer nenhum solamente con refinamento, esos pónticos só activos com esses que nos han pônticos ayudado a alinear y ativos nivelar. que nos ajudaram a Otra alinhar. opción que tenemos con Outra una opção que paciente nós mucho más temos com uma complicada, paciente fijaros, muito mais esta complicada, olhem paciente aqui, ya está essa en el pico paciente de crecimiento, já tenemos muy poquito atingiu tiempo, o ya no es como seu la auge do otra paciente que crescimento, podíamos não é hacer como a un outra intento paciente de que a gente expansión podia con el fazer uma alineador tentativa de y aquí expansão com o decidimos alinhador. que vamos a Aqui a hacer gente una já não tinha disyunción con el tempo. Marte. E aqui Marte a que gente podemos mantener durante todo el tiempo del tentou tratamiento mientras fazer nosotros durante todo o seguimos tempo de alineando y tratamento, nivelando enquanto a los gente dientes. En conseguia este caso, alinhar. colocamos este Nesse caso, a disyuntor, gente hicimos colocou la aqui expansión y cuando ya o disjuntor teníamos para fazer a la expansão, e quando distancia a gente já adecuada, tinha a distância decidimos empezar con adequada, los a gente alineadores. Como os he decidiu começar com os explicado, este alinhadores. canino alto lo Como vamos a descender eu con esa expliquei, esse técnica, canino alto pero vai además se estender me com essa ocurrió técnica, mas eu colocar também esos pensei botones em de Angel colocar en esses lingual botões do de los Angel no molares, lingual de tal dos manera que vamos a molares, estar traccionando de con maneira estos que a gente vai elásticos, tracionar com esses generando un elásticos torque e gerar um negativo para torque compensar esa negativo para expansión que tenía compensar essa de expansão, compensación, a a la vez expansão que que ela tinha de estamos compensação. intruyendo E ao esos mesmo tempo a molares gente vai para fazendo uma cerrar la intrusão dos mordida bien. molares Y para fechar fijaros a cómo mordida hemos aberta. pasado de E esta olhem como a situación gente passou inicial dessa con situação compresión inicial, maxilar, com mordida compressão abierta maxilar, posterior mordida y un aberta canino elevado, posterior cómo e um hemos conseguido canino prácticamente en muy alto, poquito tiempo praticamente em cerrar esa pouquíssimo mordida, tempo, fechar a desarrollar las mordida, arcadas y desenvolver as solucionar todos los arcadas problemas e que resolver teníamos todos os en problemas que única nós y tínhamos exclusivamente em 7 meses de somente tratamiento. 7 meses de Obviamente le tratamento. queda todavía esa paciente Obviamente, para alinear y nivelar, pero los essa problemas paciente ainda esqueléticos los hemos precisava solventado en muy alinhar poquito e tiempo. nivelar, mas Fijaros os el problemas desarrollo esqueléticos foram maxilar de esta solucionados em pouco paciente tempo. Olha en o siete sofrimento meses, cómo maxilar hemos da mejorado paciente em la 7 estética meses, y la como a gente reducción del melhorou a maxilar estética mucho. do Y maxilar. ahora vamos a hablar de otro E de los agora que vamos falar hace de que outra hasta questão ahora que ya faz no com haya que posibilidad até de que yo agora trabaje já não con existe otra nenhuma compañía. possibilidade de eu Y trabalhar es com el outra hecho de empresa, que Angel que é o Aligner fato tiene de el que o mejor Angel producto para Aligner tem o niños que melhor hay en el produto para mercado. crianças que ¿Y tem no por qué? mercado. E Porque por quê? realmente Angel lo que te da es la opción de trabajar con los Essa niños opção que a desde gente tem la de edad que trabalhar com as quieras, crianças, desde desde a los idade que 2, você 3 quiser, incluso 4 2, años, 3, hasta 4 que anos, el paciente até tenga por lo que o menos un diente de paciente leche. tenha Todo este pelo menos um tratamiento lo dente va de a leite. abarcar este K1, Esse K1 que tenemos tratamento en Angel vai Aligner. abranger esse ¿Y qué K1 que a es la gente diferencia tem con el no resto de Angel los Aligner. E qual tratamientos? é a Pues diferença com realmente relação aos se outros puede decir que tratamentos? es una Se pode solución falar que é 3 uma en 1, solução porque no 3 em solamente 1, vamos a hacer un porque não approach somente dental, vamos fazer sino que um también vamos a approach hacer una dentário, solución de mas problemas vamos fazer também funcionales y uma ortopédicos solução de a la vez. problemas Y vamos a funcionais ver e cómo ortopédicos podemos ao mesmo trabajar con tempo. ello. Vamos a empezar E con el tema funcional, vamos porque começar com a questão realmente la funcional. mala función del paciente Realmente, es lo que hace
A má que função haya do una paciente maloclusión. El é paciente que o que respira faz com que constantemente por la boca, tenhamos uma má oclusão. Por exemplo, hipertrofia porque está paciente que agrediendo tem las hipertrofia, amígdalas y porque las está adenoides agredindo as y el tejido amígdalas, linfático. adenoides Esto e o hace que, tecido como no puede linfático, ele respirar bien respira por la pela nariz, boca. tiene Como que ele não respirar respira por bem la pela boca y nariz, para ele tem que eso respirar baja pela la boca lengua
y E deja de para isso ele vai estimular el baixar a paladar, língua e con lo deixa cual de ese paladar estimular se o comprime palato. y E empieza a aí aparecer isso el se comprime e começa hacinamiento. a aparecer o Además, la apinhamento. mandíbula se Além posterorota, disso, produciendo a problemas articulares. mandíbula tem Y uma encima el rotação paciente e tiene que cambiar su posición produz de la boca, problemas de la cabeza, articulares. E ele para que le entre el muda a aire, posição da dejando cabeça para o espacio ar detrás de entrar, la lengua. deixando espaço por trás Esto da língua. realmente es complicado y tenemos Isso que realmente é intentar complicado, a solucionarlo. gente tem que Y Angel solucionar. Aligner ha E o Angel diseñado una Align serie de aditamentos que se elaborou pueden utilizar durante todo el tratamiento uma que série ayuda a recorregir de esa instrumentos posición para lingual. corrigir essa Y uno de posição ellos es lingual. el Tongue Um Guidance, o deles sea, la guía é o del Tongue lingual. Y Guidance, esto lo que va a ou hacer seja, es guia que de alguna lingual. manera De alguma ayuda maneira, a la lengua a isso colocarse en ajuda la parte a más língua a ser del paladar. colocada na Todos parte mais do los palato. aditamentos que hemos visto similares a esto en el Tudo que mercado a gente viu no son aparatos mercado, mucho a más simular isso, grandes são aparelhos que muito realmente maiores comprimen e la realmente cavidad oral cuando comprimem a realmente cavidade nosotros oral queremos que haya más quando a gente espacio y que quer la que lengua se coloque tenha, na verdade, correctamente. mais espaço, Y que a língua fique no realmente lugar en estos correto. casos es algo que el Nesses paciente no va a casos, llevar é durante algo que o 20 horas paciente não de vai tratamiento. usar Y durante aquí, en 20 cambio, horas. tenemos el E aqui, ao tratamiento contrário, a integrado gente tem dentro um de los tratamento alineadores integrado y dentro dos mientras vamos alinhadores, alineando y nivelando enquanto a los gente dientes, vai el alinhando e paciente nivelando os siempre dentes, o lleva este paciente aparato, con lo cual sempre no hay usa posibilidad esse de que aparelho. tengamos Então, nada não existe a comparado, possibilidade de porque que a gente não yo no tem me nada em imagino ninguno comparação de a mis isso. Eu pacientes não utilizando imagino nenhum dos 22 meus horas al pacientes día el tratamiento utilizando anterior, 22 pero horas en por dia cambio o este tratamento es muy anterior, fácil mas de esse medir. aqui sim, é muito fácil de ser El Tongue utilizado. Guidance sí es interesante, pero desde Esse mi Tongue punto de Guidance vista, é el muito Tongue Creep, interessante, las mas espinas o Tongue Creep, integradas son as mucho mejor espinhas tratamiento integradas são incluso. um tratamento muito melhor, Realmente es inclusive, até. una espina parecida a la que É utilizábamos uma cementada espinhazinha dentro del diente, pero nada aqui que ver parecida porque com ni aquela se cae, que a gente ni utilizada pincha. dentro do Es dente, mas é una diferente porque ela alteración não del plástico cai, Roma que no molesta é al uma paciente, sino que é simplemente é le realmente feita de recuerda que ahí plástico, no tiene não que incomoda o colocar la lengua, sino paciente, que la tiene que ele colocar só más en el paladar. lembra o paciente que Normalmente ele yo não las tem que colocar coloco a en língua aí. inferior, Geralmente pero eu se puede coloco no inferior, colocar mas a pode gusto se del colocar consumidor. Cualquiera lo puede decidir onde donde quiser. poner. É Esto a es con respecto a los a gosto problemas do cliente. funcionales, pero Isso é com ¿cómo relação aos solucionar problemas los problemas funcionais, mas como dentarios? solucionar Pues os problemas realmente dentários? todos los alineadores solventan problemas Todos os dentarios, alinhadores pero resolvem ellos problemas hacen un approach dentais, un poco mas eles parecido a lo que fazem um approach nosotros um pouco utilizamos mucho en parecido ao que nós España, que es utilizamos la muito na técnica de Espanha, que é a rehabilitación técnica de neuroclusal. reabilitação Quiere decir que es neuroclusal, una ou filosofía en seja, la que é uma guiamos al filosofia com movimiento a qual a dentario con la gente función. Y aquí lo que vamos a une hacer o es, movimento dentário utilizando com a estos função. E aqui, bitubos un utilizando poco esses inclinados, tubos vamos um a pouco guiar a la inclinados, mandíbula a nós una correcta vamos posición. orientar Si a tenemos una mandíbula a uma pequeña correta clase 2, posição. pues vamos a Se a gente guiar a tem que uma la classe mandíbula 2 aqui avance. pequena, a No gente faz forzamos com a que la a mandíbula, mandíbula avance, a gente simplemente não le força a damos la mandíbula. posibilidad de A gente guiarla, dá a como las possibilidade pistas de só planas que tenemos. de Ahí vemos cómo se estaba orientação. solucionando una Aqui, como sobremordida se aumentada solucionava uma y a la sobremordida vez guiando aumentada esa e, ao mesmo mandíbula hacia tempo, anterior. orientando Esto, por essa ejemplo, también lo podemos mandíbula hacer a para o nivel anterior. transversal. Isso a En gente este pode fazer no caso de nível esta niña, por transversal também. No ejemplo, caso dessa teníamos criança, una por mordedura exemplo, cruzada a gente lateral tinha uma y lo que mordida hemos hecho cruzada ha lateral. O que a sido gente guiarle fez gracias foi a estos tubos inclinados para que orientar centre la com mandíbula. Y esses a la tubos vez inclinados estamos para alineando y nivelando esos alinhar a dientes porque mandíbula estaban e a gente completamente alinhando os dentes amorfos por el também, hecho de que porque eles estaba estavam amorfos masticando mal la pelo fato paciente. que estava Si nosotros no hacemos mastigando mal a una paciente. intercepción de Se estos a gente não problemas fizer uma temprana, intercepção desses esta problemas paciente va a estar precoce, mordiendo essa mal paciente durante vai todo este morder tiempo. mal Y durante todo esse realmente en tempo. estos momentos E las suturas realmente, son muy nesse blandas y momento, puede que eso haga pode que con el acontecer tiempo la que, com o paciente acabe como tempo, esta a otra paciente paciente mía, acabe como essa paciente realmente con aqui, una alteración realmente estructural. com uma alteração Entonces, estrutural no esta final paciente das a día de contas. hoy la Então, essa única solución que paciente, tiene es hoje, una a cirugía única solução que ela ortognática. tem é En uma cambio, con cirurgia Angel Aligner ortognática, mas podemos com Angel trabajar Aligner, con a niños gente desde consegue muy trabalhar com temprana edad crianças con dientes de desde uma idade leche muito para precoce, solventar com esos dentes de leite, problemas para muy solucionar rápido esses en problemas muito rápido. probablemente 4 o E 5 meses, provavelmente 4, evitando a 5 una meses, paciente con el tiempo evitando tener que operarse de que una essa paciente, cirugía com o ortognática. tempo, tenha que fazer Creo uma que a día cirurgia de hoy es ortognática. Eu acho absolutamente que hoje em importante que dia é trabajemos muito importante en a gente alineadores con trabalhar niños com para alinhadores com ayudar a guiar crianças de forma para muy rápida y ajudar muy a sencilla. orientar de uma forma rápida e Realmente simples. hasta ahora tenemos soluciones Até agora a innovadoras, gente tem pero soluções aquí inovadoras, es mas donde aqui, realmente tenemos la onde innovación realmente a absoluta. gente tem a inovação Fijaros que Angel Aligner, absoluta. igual que hemos dicho A Angel antes, Aligner, puede como a gente falou integrar el antes,
pacientes de que consegue trabajamos con integrar la o fato que a cefalometría. gente La trabalha com a cefalometría nos cefalometria? va A a dar, cefalometria por vai ejemplo, dar con para a Yardavax, gente, por los potenciales exemplo, de crecimiento. os Vamos a potenciais poder de estudiar al crescimento. paciente mucho Vocês más en consegue detalle. estudar Pero no o solamente eso, paciente sino que encima nos detalhadamente. dice en qué Mas não só punto isso, del ele fala pico de também em que crecimiento está el ponto paciente.
Si tenemos, do por ejemplo, crescimento un do paciente. CS1, Por exemplo, a sabemos gente que tem nos um C quedan 2 años hasta um el pico de C crecimiento. Nos um va a CS1, indicar a si, por gente tem ejemplo, que el 2 paciente ya anos está en pico até de o pico do crecimiento, crescimento. nos Se ele já dirá que está no está en auge do crescimento, CS3 ele o vai dizer 4 que y está que ya no está en CS3 pleno ou pico de 4 crecimiento. e que ele já Esto está es já no auge fundamental do seu crescimento. para Isso é el avance fundamental mandibular. El para a A6 questão do es avanço el mandibular. primer O A6 sistema é o mundial primeiro de avance sistema mandibular por mundial de avanço alineadores. Se mandibular por desarrolló y se alinhadores. lanzó al Foi mercado en el desenvolvido e foi lançado no 2015, mercado em con lo cual ellos tienen 2015. la patente Então, del eles primer têm a avance patente mandibular do primeiro mundial. avanço Y esto mandibular explica muchas mundial. cosas, Isso porque explica muitas realmente coisas, en la porque literatura realmente, vemos que el na túnmilo literatura, nós es el vemos mejor aparato para que é avanzar o la melhor mandíbula y aparelho para desarrollar avançar a y estimular mandíbula, el desenvolver e crecimiento. estimular o Y crescimento. realmente esto E es exactamente lo que han realmente hecho. isso é Han exatamente o que utilizado eles un fizeram. Eles bloque del utilizaram um Twin Block bloco do unido a Twin lo que se Block haría con unos alineadores unido y han aos generado alinhadores e el 6, geraram que es un o sistema de avance A6, mandibular esse sistema de fantástico avanço mandibular porque tiene los fantástico, bloques porque en tem la os parte oclusal blocos de na los parte dientes. Y de oclusal esa dos manera va a dentes. E permitir desta que maneira coloquemos permite attaches que a tanto en gente la coloque parte vestibular attachments, como en tanto la na parte parte vestibular lingual. quanto na No parte tenemos lingual. limitaciones a A gente ningún não tem nivel. Y esto limitação hace a que nenhum podamos hacer nível. Isso faz com que movimientos a gente durante el possa fazer avance movimentos mandibular. Vamos a durante o poder avanço hacer pequeñas mandibular. A gente distalizaciones, pode fazer pequeñas expansiones, pequenas pero todo expansões, esto se puede hacer porque distalizações, mas tenemos tudo mucho isso pode control. ser Y feito porque a durante gente todo tem ese muito tiempo controle. E estimulamos el durante avance todo esse mandibular tempo, y el estimulamos o crecimiento avanço mandibular mandibular a e o nivel crescimento de puntos de mandibular crecimiento, a como puede nível ser dos el pontos de cóndilo. crescimento, Aquí vemos un como pode ser no ejemplo de côndilo, por estos exemplo. avances Aqui, mandibulares que um tenemos exemplo desses en avanços Gelalign. mandibular que a gente tem Fijaros no cómo Angioalign. los Olhem bloques como tienen os una altura que blocos permite têm una uma altura que disclusión, que permite esto uma facilita disclusão. que Isso podamos hacer facilita com determinados que a gente movimientos, possa porque fazer si nosotros determinados estamos movimentos, porque mordiendo contra se los nós dientes estamos inferiores, habrá mordendo contra os momentos dentes que se inferiores, vai ter bloquee el momentos em movimiento que dentario. En o cambio movimento aquí, con dentário esta é disclusión, bloqueado, mas favorecemos que aqui se nesse puedan hacer caso muchos movimientos a la a vez. gente consegue Vemos fazer en este movimentos. estudio que A la gente vê predictibilidad nesses de estudos desplazamiento que a anterior de la previsibilidade desse mandíbula tratamento del anterior da A6 es mandíbula do igual de buena A6 é que la del Twin Block. Pero es que igualmente además do tenemos do mejores Twin Block. resultados porque se E a está gente tem haciendo melhores una resultados, movilización de los dientes porque se con un está control en movimentando los os tres dentes planos com um controle del nos el 3 espacio a la planos de vez que avanzamos espaço, la ao mandíbula. mesmo tempo em que se avança a Vemos mandíbula. una comparativa A entre gente vê uma comparação el aqui único sistema de avance entre o mandibular que único conocía yo sistema hasta de ahora avanço y mandibular el que eu 6. conheci até Lo agora e o primero, lo que A6. hemos dicho, los bloques están Primeiro, en la parte os oclusal, blocos con lo estão na cual parte podemos oclusal. colocar Com isso, attaches en nós cualquier podemos lado, colocar mientras que con attachments los em avances qualquer mandibulares, lugar. con E las com os aletas, avanços no mandibulares, podríamos a colocar gente attaches en la parte não vestibular. conseguia colocar na Además, parte los vestibular. bloques están colocados en la zona más Os anterior, blocos en estão la numa zona de área mais premolares anterior, o de aqui molares temporales, na área de dejando que pueda erosionar premolares. esse último molar sin E problema. esse En último cambio, las aletas molar se pode colocaban en la zona irromper sem anterior. problemas. En E antes realidad, se si colocava colocamos na área anterior. esas aletas E o se a esos gente bloques en la coloca zona essas posterior, aletas estamos na zona empeorando un posterior, a gente caso de está clase 2. piorando um Los caso casos de de clase classe 2 tienen 2. un Os ángulo casos de muy classe 2 têm um acentuado ângulo del muito plano oclusal. acentuado Si do estamos plano masticando en la oclusal. Se parte nós posterior, estamos mastigando na incluimos parte más el posterior, posterior, con lo nós cual incluímos mais o aumentamos más el posterior e plano com isso oclusal. aumentamos Esto mais o plano empeoraría mucho oclusal. la Isso situación. ia piorar muito a Realmente, situação. esto es un problema, Realmente, pero el isso é um peor problema que problema. teníamos con las Mas o aletas pior anteriores problema que a gente era que tinha si com el as paciente aletas no anteriores era masticaba que o paciente não correctamente, lo mastigava que iba a corretamente. Se ele suceder não mastigava era que corretamente, o que ia la acontecer parte era o superior seguinte: se a iba a parte volcar, superior tendríamos un torque muy positivo y ia eso ter no um es nada torque muito bueno para positivo, e isso não é nada la bom situación de clase 2. para a situação de classe En 2. otras compañías lo que te Em sugerían outras era poner los empresas, a attaches sugestão era colocar por os lingual, pero attachments en la literatura, en linguais, el mas a libro de Nanda y literatura, Castrofrioro, vemos no que livro la fuerza da que se do ejerce con Nanda los attaches por Castrofioro, lingual que é a es força que é peor feita que com la os fuerza que ataques controlamos con legais, los que é pior attaches que a por vestibular. força Con lo cual que a gente es coloca mejor nos en ese ataques sentido. vestibulares, então é Aquí melhor vemos nesse cómo los sentido. bloques A van gente vê cambiando un como os poco la blocos vão posición en función mudando um pouco a de las posição etapas em y função siempre das van a estar en la etapas parte e oclusal. sempre vão estar na parte Esto oclusal. nos permite lo que Isso decíamos, nos no permite tener o que que a hacer gente una fase falava, de não preavance, ter que fazer simplemente uma vamos a fase ir avanzando pré-avanço. A a la gente vez já que vai hacemos avançando ao mesmo expansiones tempo que a pequeñas gente faz expansões y
pequenas control vertical. e algum controle vertical Esto hace também. que en los casos Isso de faz com que nos avances casos asimétricos, que de son los más avanços difíciles de todos, tengamos assimétricos, que são os mais unos difíceis de resultados muy todos, a buenos. gente tenha Por resultados ejemplo, quiero muito bons. enseñar este Por exemplo, eu caso quero en el mostrar que esse caso estamos aqui para ya en pico de vocês, em que a crecimiento, gente já que es el está no auge momento do perfecto para crescimento, hacer un que é o avance momento mandibular. perfeito para Y fazer o aquí avanço vemos cómo hemos mandibular. hecho E un aqui nós avance vemos como asimétrico a gente fez um y hemos avanço conseguido assimétrico con e a un gente solo conseguiu salto, ni com siquiera só necesitamos un salto um passo, gradual, e não foi só solamente un gradual, salto, só com hemos um conseguido passo a gente ese avance. conseguiu
esse este caso, avanço. también Nesse utilizamos caso aqui, esos angel nós buttons que utilizamos hemos esses hablado angel antes buttons, para dos qual a colocar gente elásticos de falou antes, clase para 2 colocar en el lado más elásticos de tipo complicado 2 no y lado mais así pasar complicado. en muy poquito tiempo E em muito de pouco esta tempo já situación passar inicial desta en la que situação teníamos una inicial clase 2 aqui, que severa a gente tinha a classe una 2 clase 1 severa, solventada para uma con un classe centrado 1 de líneas resolvida, medias bastante com asombroso. linhas Fijaros que hemos médias pasado de una realmente desviación de incríveis. A unos gente 4 o 5 passou de um desvio milímetros de a 4 a un 5 centrado milímetros perfecto aqui del alineamiento. para uma centralização Un caso incluso perfeita. más importante de un Um compañero nuestro caso chino. de um Aquí vemos colega este chinês caso aqui, donde ya bem no teníamos importante. nada de A tiempo gente como já para não hacer tinha una nada de fase de tempo preavance. para Y en fazer este uma fase momento hemos pré hecho do un avanço. A avance gente y fez una aqui um corrección del avanço torque e a uma la vez. correção de torque Fijaros ao cómo mesmo hemos tempo. conseguido Olha como ese a gente control conseguiu del aqui esse torque tan controle espectacular y ese avance mandibular espetacular que en e las esse avanço superposiciones vemos mandibular. que es Com as evidente que sobreposições, a hemos gente hecho vê que é crecer esa evidente que a mandíbula gente fez com que bastante. essa mandíbula Pero esto crescesse es para las muito. clases 2. ¿Qué tenemos para Mas la isso é para a clase classe 3? 2. E o que a gente Pues tem para a classe 3? impresionante el hecho de que gracias Impressionante a los angel o fato buttons de que, y lo que graças aos vamos a ver angel más adelante, buttons, e o los que a gente angel vai ver hooks, mais adiante, podemos os utilizar angel hooks, a gente máscaras pode faciales utilizar para hacer una máscaras protracción en faciais los para casos de fazer uma clases 3. protração nos El hecho casos de de que classe 3. utilizamos un O fato de elemento que a gente pegado utiliza um al elemento aqui alineador hace colado que ao la alinhador distribución de faz com fuerzas que a sea mucho distribuição de mejor, força en seja vez muito de los melhor, cortes que hacíamos antes em que vez dos cortes que a debilitaban gente el fazia alineador antes, y que que hacían que realmente era, realmente el esfuerzo prejudicavam o solamente alinhador se e hiciera faziam com en que o una esforço zona era y no se feito só distribuyera por el numa resto del área e alineador. não era Aquí distribuído vemos pelo los resto do angel alinhador. Aqui hooks não, a que gente vê os realmente angel para estas hooks, que máscaras realmente, son el para essas tratamiento máscaras que perfecto são que tratamento permite perfeito, tracción con que más permite de uma 6 onzas. tração Con elásticos de mais de 8 6 onzas áreas. podemos utilizar esos angel A gente hooks. pode Y como utilizar dice la com elásticos literatura, os el angel hooks e tratamiento de como a clases literatura 3 fala, es mejor hacerlo o cuanto antes. tratamento de Y aquí classe pone 3 en é la melhor primera fazer o fase quanto de antes, e la aqui na dentición primeira mixta, fase pero da yo creo que es dentição mucho mista. mejor Mas eu empezar acho que é muito melhor directamente começar con dientes já de leche, diretamente com porque dente realmente de este leite. paciente, si dejamos Porque que esse siga paciente, se a masticando así, gente cada vez la deixar esse paciente estimulación de mastigar crecimiento de assim, mandíbula va a ser mayor, cada vez que a eso en una estimulação clase do 3 es muy malo. crescimento de Y vamos a mandíbula estar vai ser colapsando maior. todo el E isso rato a este gente vai maxilar. fazer com que a gente Entonces, colapse realmente, o en este maxilar o caso, tempo todo. solamente Nesse utilizamos caso, angel nós só buttons, utilizamos o angel hicimos button, ese a desarrollo, gente fez esse esa corrección, desenvolvimento, ese essa salto, y correção, de ahí esse hemos estado salto, corrigiendo e la a clase gente 3 con corrigiu la máscara a classe facial, 3 com con uma máscara la tracción. facial, com Vemos en este otro tração. caso una Aqui, este paciente outro más caso, adulta uma en la que paciente já mais también adulta, utilizamos na qual esta máscara de utilizamos tracción. também essa máscara de Que tração. esto es Eu para vou insistir, protracciones de isso era para maxilar protrações de menores a maxilar 1 milímetro. Cuando tenemos que hacer melhores, una protracción menores de severa, 1 en un caso de milímetro. clase 3 severa, Num caso de probablemente classe 3 necesitamos severa, algo a como gente vai precisar microtornillos o algo placas para como traccionar. Esto placas simplemente es ou para un estímulo puro. microparafusos Y para aquí tracionar. vemos esta paciente adulta en la que estamos Aqui essa solventando paciente la adulta que a gente clase estava resolvendo aqui, esquelética con esa protracción aqui con los angel hooks esquelética de com forma essa muy protração. sencilla porque para el De uma forma paciente muito es simples, muy porque para a sencillo paciente é utilizar muito esos simples ganchos para utilizar esses conseguir ganchos colocarse las gomas. para Es más colocar sencillo que eles cualquier mesmos. É otro mais hook que simples hay do ahora que mismo en el qualquer mercado. outro que exista Para no problemas mercado. verticales vamos a Para tener problemas muchas opciones verticais, de a gente tem tratamiento. muitas Ya opções os de he hablado de tratamento. los Já se tubos falou dinámicos, de los biturbos do dinámicos, pero dos es que bytes también turbos podemos dinâmicos, cementarlos. mas nós Y também esto es lo que hemos hecho en muchos podemos casos. utilizar, Esta em tabla muitos dinámica casos, nos uma permite ver resolução. en todo Essa tabela momento dinâmica qué nos permite estamos ver a haciendo con qualquer cada momento o que movimiento a del gente diente. Vamos a está ver qué es lo fazendo que com pasa cada en la movimento do corona, en el dente, o que centro de acontece na resistencia y en el coroa, ápice durante todo el tratamiento. e Y durante esto todo nos o va a dar la indicación tratamento, de qué es lo que no estamos há, haciendo, na si una proinclinación radicular, no o una centro, intrusión a pura. gente vê Y aquí se é vemos uma este caso, intrusão como os pura que a gente está decía, fazendo cuando ou tenemos não. una E nesse sobremordida caso tan aqui, quando a severa gente tem uma que está sobremordida severa, tapando todos los dientes de abajo, que está puede que tampando todos decidamos os dentes de baixo, cementar pode que esos a byte gente turbo precisa y con cimentar eso aqui esses bytes solventamos el turbos e com problema isso a vertical. gente Fijaros como resolve o cuando problema cementamos vertical. los byte turbos Olha, quando a había gente a nivel posterior fazia mucho isso, a nível espacio y posterior tinha ahora muito con un poco de espaço, intrusión e agora, en com um pouco de anterior y intrusão no mucha extrusión en anterior e posterior, muita hemos extrusão no conseguido nivelar la posterior, curva a de gente Spe conseguiu de forma nivelar a fantástica. curva de Y SPI. solamente con alineadores en E un año. somente com
Para las alinhadores. mordidas abiertas, Para as tenemos mordidas también abertas, varias opciones a de gente tratamiento. tem Para várias este opções de caso, en esta tratamento. niña, Nesse hemos caso, conseguido aqui nessa menina, a empezar a gente cerrar esta conseguiu mordida con começar a mucha fechar essa control a mordida nivel com muito transversal, como controle en a todas nível las mordidas transversal, abiertas, como em todas as pero también mordidas hemos abertas, utilizado mas também estos utilizamos occlusal pads que se colocan en esses la parte oclusal posterior pads que y são que los colocados na podemos parte cementar o posterior dejar e que sin a gente cementados pode para que el paciente colar esté mordiendo esas ou não, para burbujas que en o posterior. paciente
fiquem tenemos mordendo aqui también el essas hecho de que bolhas no utilizamos posterior. un Então, atache de o extrusión uso de um que es attachment de diferente a todo lo extrusão que que é hemos estado viendo hasta diferente ahora. de tudo que a Vemos que la gente viu até superficie agora. activa es A la superfície superficie ativa perpendicular é y a realmente superfície en muchos casos perpendicular, e funciona realmente em muy bien. muitos casos Y la funciona última muito bem. cosa que vamos a E a utilizar última para coisa las que a gente vai horquillas abiertas utilizar eran esas espinas de las que são hablábamos, el esses thumb creep espinhozinhos o que a gente rejilla estava lingual, falando aqui, incorporadas en la parte lingual de las incorporadas na encías. parte lingual. Vamos a ir con los dos últimos opciones de Vamos com essas tratamiento que 2 tenemos, que últimas son opções de tratamentos que a gente la tem, secuencia que A8 são a para sequência solventar las A8 para distalizaciones. resolver as En el momento en el que distalizações. tengamos que hacer una No momento que a distalización de gente un tem que fazer uma paciente, este distalização de um protocolo paciente, va a ir este instaurado protocolo directamente sin que nosotros tengamos que vai pedir ser nada. Y instaurado vamos a ir diretamente analizando un sem poquito diretamente sem a qué, gente qué ter que hace en pedir este nada. Então protocolo. vamos Lo analisar o primero que que esse vemos protocolo es en faz. esta A primeira paciente coisa é nessa que cuando paciente aqui. queramos distalar, en este caso tenemos Quando a una gente clase quiser 2 fazer a leve y distalização, a gente queremos tem classe distalar, 2 tenemos leve, que tener mucho e a control gente en la quer parte anterior, porque distalizar, a gente tem fijaros que ter um qué controle sobremordida muito más grande na parte importante anterior, y porque qué a torque tan sobremordida negativo aqui tenemos é en estos importante e o casos. torque Y por negativo a eso gente tem durante todo nesses el casos. tratamiento Por vamos isso, a durante tener todo o una tratamento, proinclinación a gente de tem los uma intrusivos durante pró-inclinação todo el dos tratamiento. incisivos Ahí durante vamos a todo o ver cómo tratamento. tenemos ese Vamos ver control a como nivel nós anterior. temos esse controle a Además, nível tenemos unos anterior. puntos de Também presión temos en la pontos de parte pressão inferior que van a ayudar na a parte intruir inferior que vão ajudar a esos incisivos intruir durante todo el esses tratamiento, porque incisivos cuando durante todo o nosotros tratamento. empezamos a Que quando retruir a los gente começa a incisivos, retruir os siempre se incisivos, extruyen. sempre Entonces se tenemos que extrui. tener mucho Então, control nós con temos esos que ter puntos de muito presión. controle com esses pontos. Y ahí tenemos la E posibilidad aqui a de que gente si tem a queremos utilizar possibilidade que, se a gente quiser microtornillos, utilizar podemos, en este caso se me ocurrió a microparafusos, mí, nesse colocar caso, esos eu botones de Inge coloquei para esses hacer una intrusión. botõezinhos para En vez fazer de uma esos intrusão. recortes tan malos que hacíamos Em anteriormente, vez que desses debilitaban cortes esse horríveis punto que a gente de fazia, contacto y que que además realmente había prejudicava o que ponto de contato, instaurar e las tinha elásticos de forma muy difícil, colocar ahora con elásticos de uma esos forma muito simple difícil, buttons agora lo não. hacemos muy, muy fácil. Com esses Otra cosa entes, os importante buttons, a que gente faz hacen, de uma que me forma parece muito una idea fácil. Outra coisa espectacular, es que el eu achei hecho uma de que ideia cuando empezamos espetacular a é o fato de que distalar, quando a gente tenemos que tener começa a mucho fazer a cuidado de distalização, que a el gente tem que diente ter no muito choque contra el cuidado. molar inferior, que Aqui, com o molar normalmente inferior tiene que la curva contrai de gera Spir muy normalmente tem aumentada. Y por tem eso essa Angel curva de Aligner Spee lo que muito hace es que aumentada. durante Então, todo el a Angel Aligner tratamiento faz va a que durante estar todo o tratamento consiguiendo que ese molar se consegue que esse intruya molar mientras vamos seja distalando. intruído enquanto a Fijaros gente aquí, vai fazendo a se ha distalização. bloqueado, perdón, Olhem un aqui, segundito. A só um ver si segundo que minha tela consigo. bloqueou, Ahí vamos lo ver se eu vemos, consigo. cómo está Agora sim, intruyendo como ese molar está durante fazendo todo el essa intrusão tratamiento do para molar durante todo permitir o esa tratamento para distalización. permitir Ahí essa vemos distalização. esa intrusión Aqui a gente que la vira hace uma el propio vê uma sistema sin que intrusão, o tengamos que próprio pedir nada. sistema faz sem que a gente Y tenha que pedir además, otra de las nada. cosas E interesantes es também que outra das coisas tenemos un protocolo interessantes é que a medio, gente tem um pero que en el protocolo, momento en el que el mas no diente, el momento em último que molar, o dente, llega o a la último última molar, posición, chega à última lo que hace Angel posição, Aligner es o que a Angel recortar Aligner ese faz é alineador para evitar recortar que o al alinhador para disminuir la evitar longitud de arcada, que ese molar que diminuir habíamos distalado essa vuelva a amplitude da mesializarse arcada, porque estamos para empujando hacia mesial toda esa zona. impedindo Entonces, que Angel ele Aligner volta a se recorta el mesializar, porque a alineador gente en ese está punto y fazendo evita que uma haya empurrando para o mesial, então ele corta, relapse, faz um que haya recorte, una vuelta hacia mesial evitando de que ese último molar, exista que me uma parece algo súper mesialização do último interesante. molar, e eu acho Fijaros uma que en el coisa muito momento en el que el interessante. molar se pone en Olha que no verde, momento se que o recorta molar ese fica alineador a esa verde, altura. o Y aquí alinhador tenemos é un cortado resultado aí, recortado excepcional nessa de altura. E aqui a cómo gente el tem alineador um va resultado haciendo esa excepcional com o visualización alinhador que vai con un fazendo essa control exquisito distalização, com um y va controle haciendo un realmente tracking incrível. súper bueno. E o Esto en tracking é muito bom. pacientes adultos funciona Isso em muy bien, pero pacientes en adultos niños, funciona muito bem, cuando mas los em huesos son más crianças, quando débiles, os ossos tenéis que são tener um cuidado, porque yo en pouco este paciente, ainda fijaros que tiene una clase 2 mais completa, maleáveis. he pedido una Aqui, classe 2 distalización completas, mayor eu de lo pedi uma normal y distalização lo que yo mais do que o recibo es normal, e o que eu algo mayor de recebi lo normal. O sea, foi la algo maior do que o predictibilidad de normal. la que Então, a hablábamos es previsibilidade do qual a gente altísima falava é y en altíssima. niños tenemos que tener mucho cuidado. E Y ya crianças, para a gente tem que terminar, ter lo último que os muito voy a cuidado enseñar com es isso. el protocolo Para A7, terminar, o que es el protocolo protocolo A7, de que é o extracciones. Y si hay protocolo de algo que los extrações. asiáticos hacen bien, son las Se tem extracciones uma porque tienen coisa que os muchos, muchos asiáticos casos. fazem muito Y en bem, estos são as protocolos lo que extrações, porque vamos a eles têm hacer es muito un ancoraje casos posterior delas. en Então, a el gente que vai vamos fazer a uma hacer un ancoragem tip part, posterior, a gente vai vamos a tener mucho fazer control del um torque, triparte, a gente tem vamos a muito
controle do controlar el torque, a Bowie gente y vai en todo momento controlar o en la Boeing posición del e a canino. qualquer Lo momento e primero a que todos em tenemos es todos el os hecho de momentos que, a como os hemos posição do dicho, con el canino. material dual Com tenemos o la material posibilidad de duplo, hacer como a como el gente falou efecto de antes, a un gente Nitti, tem a un possibilidade de arco de fazer Nitti y um un arco acero a la vez.
y vamos a estar e durante um todo el laço ao mesmo tiempo tempo, e durante haciendo un todo o tempo a movimiento gente vai vertical fazendo para movimentos que verticais, esos molares para que posteriores esses se molares extruyan en vez de posteriores hacer un bowing, lo que façam pasa uma extrusão normalmente. em vez de fazer um Tenemos la opción bowing, de o que colocar acontece normalmente. A gente póntico, tem medio póntico o no uma opção de póntico en colocar esos espacios de pôntico, extracción. meio Eso lo pôntico ou vamos a não elegir. pôntico na Yo extração. siempre E recomiendo e isso a colocar gente vai dizer medio eu sempre póntico recomendo y colocar con, aqui meio fijaros aquí pôntico. esos Olhem aqui, plásticos a esses nivel mesial y plásticos distal a para que nível se mesial e sujete distal mucho mesial e más distal para las caras segurar mesiales y muito distales del mais espacio de extracción. Y o fijaros espaço los de resultados extração. tan E olha o increíbles que se pueden resultado llegar a conseguir incrível que a con gente un caso de consegue extracciones com um en el caso que de prácticamente extração, parece em que que no ha habido praticamente una parece extracción. que El control não del aconteceu uma torque es extração. O exquisito, controle el de control de la torque é tipping es excelente, exquisito o controle y de tipping aquí é tenemos los excelente, resultados a e aqui a todos los gente niveles. tem Pero esto en os asiáticos se resultados. ve muy claro. Yo he Isso nos ido a una raza asiáticos a mucho más gente vê complicada muito. que tiene unos huesos mucho más duros, Eu que es lo que nos vamos a encontrar Aqui a nosotros en gente el vai día a ver día. Y no dia a fijaros en dia este caso realmente cómo esta outro tipo paciente de con esa situação, com ossos biprotrusión muito tan mais severa mais quiere hacer duros. una E essa retrusión con paciente, ela anclaje quer fazer uma máximo retroção y com vemos ancoragem cómo hemos máxima, ido, e a gente después vê de la como a extracción, gente cerrando vai indo, esos depois da espacios de extração, extracción fechando esses de forma espaços de muy, muy extração de uma predecible. maneira Y es cierto realmente que como ellos han muito estado precisa. recopilando datos de chinos, Eles de foram pacientes coletando dados de asiáticos, chineses e tenemos pacientes que asiáticos. reestructurar un Então, poco a lo gente que la precisa inteligencia reestruturar um artificial nos pouco da. Y aquí yo os siempre os dados da inteligência recomiendo que artificial. Aqui eu hagáis recomendo a mucho más vocês control sempre vertical, façam que muito mais pongáis controle una vertical. sobrecorrección a lo que Façam uma normalmente Angel Aligner sobrecorreção os da. Pero fijaros que acima do que é simplemente dado pelo haciendo aligner. exactamente lo que ellos han dicho, yo he conseguido llegar Eu hasta este consegui punto chegar de até forma esse ponto increíble. aqui só Realmente com aquí o que eles parece me que ha deram. habido mucho Realmente aqui bowing, parece que que las houve coronas están un muito poco bowing, as inclinadas, pero coroas estão um cuando pouco hago el inclinadas, mas CNPT, quando eu faço, increíble, aqui porque o esta próximo paciente passo é tiene unos incrível. huesos muy Essa rígidos paciente y tem unas coronas muy ossos pequeñitas, y muitos fijaros cómo ha rígidos e conseguido coroas hacer pequenas. E en eu muy poco consegui fazer tiempo em muito esse pouco control tempo del este torque, controle do del pitch, torque, perdona, de la do inclinación de las tique, na raíces verdade, de da forma inclinação da raiz, impresionante. de uma Fijaros que a forma día de hoy, impressionante. en el refinamiento, solamente No tenemos que terminar de refinamento, eu conseguir só tenho que solucionar el terminar de bowing conseguir y solucionar o terminar de bowing cerrar un poquito los e espacios. fechar Pero um fijaros que a pouco nivel de raíces aqui, he mas a nível de conseguido algo raiz eu increíble. consegui Y algo esto incrível. es lo que planificamos, Esse era o esto es lo que planejamento conseguimos e isso y é o simplemente resultado. esto es lo que E tengo que hacer en mi simplesmente refinamiento. é o que eu tenho que Fijaros que fazer es já na parte poquísimo de lo que refinamento, é tengo que muito hacer a la pouco hora o de que eu tenho que refinar. fazer Y esto lo vamos a hacer aqui no final. E a gente además vai fazer isso utilizando los também elásticos a utilizando os microtornillos con elásticos el com angel button para microparafusos com asegurarles angel un anclaje button máximo para esta para paciente garantir uma biprotrusa. coragem máxima Como resumen, para essa esto podéis paciente. hacer un pantallazo. Vamos a ver que Resumidamente, aqui Angel uma ideia Aligner geral, tiene em cosas seu que Align otros tem alineadores coisas no que outros tienen. Por alinhadores não ejemplo, têm. el Por hecho de que exemplo, podemos utilizar o los fato de que a gente escáneres que possa queramos, utilizar os que escâneres tenemos que a la gente quiser, cefalometría, que podemos ver cefalometria, el que VTO, a gente la predictibilidad, consiga ver las a superimposiciones, que previsibilidade, tenemos el material dual que lo tendréis en sobreposições, breve. esse Pero material todas duplo estas que cosas vocês vão son ter algo que em hace que breve. Angel Todas essas Aligner coisas sea fazem com que o Angel absolutamente Align seja excepcional. absolutamente Yo excepcional. espero que lo hayamos Eu hecho porque espero tenía una horita que para hablar. eu Espero tenha que conseguido más o falar menos tudo, porque eu hayáis tinha conseguido uma seguir horinha. Eu todo espero esto que tan vocês rápido. Aún tenham así, conseguido cualquier acompanhar, porque pregunta foi que bem tengáis, rápido, e tenéis qualquer mis redes pergunta que vocês sociales, podéis tenham, contactar conmigo. aí Estoy as minhas encantada de informações, explicar eu cualquier me cosa que mandem necesitéis perguntas que y eu posso simplemente responder para terminar vocês. E diciendo que muy simplesmente, obrigada, que muito espero obrigada para que nos terminar. Eu veamos espero en que a gente possa la se ver conferencia de la SPO no en congresso la que vamos SPO. a hablar de mucho más en Lá a detalle gente vai cada falar cosa muito que mais estamos detalhadamente desarrollando, que todos dessas los coisas que a gente está speakers españoles desenvolvendo. llevamos mucho tiempo, pero los brasileños también A están empezando a gente desarrollar casos muy interesantes y que espero A gente já que está há mais consigamos tempo na crecer mucho Espanha de com la esses mano casos, os brasileiros também vão en los começar a próximos desenvolver años. muitos casos. Espero que vocês possam crescer Maria, muito nos últimos increíble. anos. Me gustó Maria, mucho su incrível. presentación. Adorei a sua Yo apresentação. en una horita solamente pude Em uma hora, presentar-me Angel de una você manera muy completa apresentou y o Angel de uma maneira muy muito interesante. completa, muito interessante. Muchísimas gracias, Ángel. Muchas gracias. Muito Bueno, tenemos obrigado. umas preguntas. A gente tem Sí, algumas Tenemos esta pregunta do perguntas Dr. aqui. Rodrigo Uma Guerrero pergunta do de Dr. Chile. Rodrigo Guerreiro, do Eh, Chile. como, tal como vi que usaste MARP para resolução transversal, utilizas Você, algum você dispositivo utiliza algum para solução dispositivo para sagital? solução a nivel sagital? sagital, A la nível verdad es sagital, que na yo verdade, normalmente
Eu intento siempre utilizar normalmente un solo tento utilizar dispositivo. sempre A utilizar um nivel só esquelético dispositivo, ao no nível de tenía más esquelético, opción,
Não es cierto teria que se mais puede opção, utilizar mas un você pode Distalizer o utilizar cualquier um otro dispositivo Distalizer externo, ou outro pero dispositivo la externo. realidad es que, como Mas a habéis visto y realidade é fijaros que, en ese como caso vocês que os he viram aqui nesse enseñado de caso, que eu mostrei para distalización vocês de en distalização, adolescentes, es que em no necesito adolescentes, eu não absolutamente nada más. preciso O sea, realmente absolutamente se puede nada além. utilizar perfectamente, pero Mas é creo que a possível día de utilizar hoy no perfeitamente, mas eu necesito acho que nada más hoje em que dia eu el já não material preciso dual, por nada além ejemplo. do que En o los casos material muy duplo, por complejos de exemplo, em casos muito complexos. clase 2 completa, Uma classe 2 simplemente con el completa, material dual lo simplesmente com consigo. Y material cuando son duplo eu já casos consigo. más E quando são sencillos, casos mais incluso con el Select simples, se puede hacer fácilmente. inclusive com Select, a gente já Excelente. Bueno, consegue fazer. muchos doctores Excelente. en chat Bom, están diciendo muitos parabéns, doutores estão gracias, dando parabéns, aula fantástica. obrigado, aula Muchísimas gracias a fantástica. todos. Muchas gracias, María. Muito Excelente. obrigado, Yo Maria, espero excelente. que en SPO podemos ver Eu espero todas que no Congresso SPO a más gente detalles consiga dos ver com mais casos, detalhes que dos fantástica casos. su presentación, una hora Foi fantástica. fantástica. Muchas gracias. Muy 1 hora de contento, apresentação e foi muy fantástica. contento. Muchísimas Muito gracias. Yo la verdad obrigada. es que tengo Na muchísimas verdade, eu tenho muchísimas ganas de ir para allá muita y de vontade de absorber ir todas para las aí, lecciones porque creo en absorver o Brasil y en conhecimento, porque eu acho que no Latinoamérica tenéis Brasil, un na América approach Latina, vocês têm um impresionante de la approach ortodoncia impressionante interceptiva y que creo de que con este ortodontia sistema de Angel interceptível. Eu Aligner acho que com esse vamos a hacer sistema do cosas en anti-align, a gente Latinoamérica vai fazer coisas na América impresionantes. Latina Así que vão ser que tengo muchas impressionantes. ganas de formar parte Eu de tenho vuestro muita proyecto. vontade de Excelente, fazer penso lo parte mismo. aí Bueno, desse yo voy grupo. solamente a Eu compartir também acho. Eu vou só compartilhar aqui tela con ustedes sobre la uma tela próxima com webinar. vocês sobre o Vamos próximo la Web semana que viene, Hour, día semana que 31 vem, de dia 17, 31. vamos a hablar sobre Angel Align Vamos Kids. falar do Entonces vamos a Angel hacer el Aligner lanzamiento de Kids. A Angel gente vai Aligner fazer Kids o en la próxima lançamento do semana. María ya Angel puede Aligner presentar un Kids. poquito A de Angel Maria já Aligner pode fantástico. aproveitar aí. Entonces, semana que vem, espero a Semana todos que vem, eu vocês espero com nós outros todos vocês novamente. com a E gente para aqueles novamente. que não estavam aqui Para aqueles que não quando empezamos estavam, a quando a apresentação, gente temos começou a apresentação, o voucher a gente tem aqui do o Orto voucher SPO. do Então, temos Orto voucher especial de Orto SPO. 24, Angel Aqui, Orto 35, 24, 35 Angel de 35, 35% 35% de de desconto desconto para hacer este evento. Entonces, para se bueno, inscrever no evento. muchas gracias a todos. Muito obrigado a Muchas todos, gracias muito mesmo. obrigado María, foi realmente, fantástica Maria. su Foi presentación. fantástica a Me sua gostei demais. Estou apresentação, eu muy contento, adorei, muy eu contento. estou muito contente. Un Entonces, besito. besito. Até mais, María. Um Bye bye. beijo, até logo, Até Maria. más.